quando a minha mãe ia no Daime, eu ia com ela. Acompanhava no Daime, tá. É. Não tomava, não. Sim. Criança? Criança toma, mas toma bem pouquinho. Eu não sabia disso. Teve um trabalho de um Bandaime que eu incorporei. É mesmo? Recentemente, sim. Nossa, Tupá, você incorporou e continua não acreditando nas coisas. Gente. Porque é assim. Penso muito, tipo, eu tava no lugar, tinha tomado Daime, tinha todas as coisas, Eu fico na dúvida? Alguma dúvida eu tenho na vida. Eu nunca me identifiquei muito com o ateu, porque pra mim o ateu era sempre muito militante. Porque eu não conseguia me identificar com esse pessoal militante do ateísmo. Sim. Inclusive porque eu achava muito agressivo e achava que não fazia nenhum sentido você atacar a religião dos outros. Sempre achei os ateus muito religiosos. Tem que ter muita crença pra ser ateu, tem que ter muita certeza. O pessoal tinha muita certeza que Deus não existia. Eu falava, gente, vocês têm certeza demais? A certeza que vocês têm só a religião poderia me dar, eu não consigo ter essa certeza. Tem magia até no cristianismo? De acordo com a minha pesquisa, sim. Como é que os demônios entraram, então, na sua vida? Como meus demônios entraram na vida? Como você se tornou uma capirotóloga? Uma mochila de criançóloga. Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui para mais um Café Sem Fé. Hoje estamos com a historiadora Tupá Guerra para conhecer a sua história na religião, como é que ela encontrou o ateísmo no caminho e que história é essa de feitiços, como é que é? Magias, rituais. A Tupá tem uma história interessante com essa temática aí e se tornou especialista em demonologia. Ela estuda a história dos demônios, é mais ou menos por aí, Tupá? É mais se as pessoas acreditam em demônios ou não e como que isso afeta o dia a dia delas. Caraca, tem tudo a ver com os temas do canal. Tem, né? A gente trabalha muito perto. Exatamente. Inclusive, eu participei do canal da Tupá recentemente, que vai sair em breve. Daqui a pouquinho vai estrear o canal dela e já vou colocar o link aí embaixo para quem quiser já se inscrever lá e acompanhar esses temas legais sobre história, religião e temas correlatos. Tupá, obrigado demais por estar aqui, tomando um cafezinho comigo, comendo um bolo de fubá, um pão de queijo que não é de Minas, mas você vai ver que... ele é decente. É decente. Tá, tudo bem, decente. Então. Porque eu sei que o padrão de pão de queijo de Minas é outro padrão. É bom demais lá, né? Eu sei. Eita, nós. E vocês que não estavam sabendo, daqui a algumas semanas vai começar um novo curso lá no Instituto Ponto Azul, que é o Origens da Humanidade, com Pirula, Emílio Garcia, Stephanie Werner, vários cientistas legais para trazer uma perspectiva científica sobre quem somos nós, de onde viemos no final das contas. O link tá aí embaixo, dá uma olhadinha depois. Deixa o joinha, se inscreva no canal. E Tupá, conta pra nós! Você nasceu numa família cristã ou não foi bem por aí? Então, eu nasci numa família católica, apostólica, romana. Beleza. Né? Eu gosto... É porque eu sempre ouvi, desde criança, que a família nós somos católicos, apostólicos, romanos. Certo? Mas a minha mãe não. Então, assim, isso eu acho que coloca um padrão já um pouco estranho, um pouco diferente, né? Então, eu tenho... Se você pensar, os meus avós, todo mundo era muito católico. Minha avó era bem beata, ia pra igreja. As minhas tias vão pra igreja, tudo bem como manda o figurino. Certo. A minha mãe nunca foi como manda o figurino. A minha família não é como manda o figurino. A minha família é totalmente diferente. A minha mãe não casou. A minha mãe foi mãe solo. A minha mãe era amiga do meu pai. Continuou amiga do meu pai pela minha vida inteira. Sim. Combinaram assim, eu queria tanto ter uma filha. Não. Filho, tô brincando. Não. Uma amizade que se tornou colorida. É que eu aconteci, né? É que às vezes acontece, essas coisas acontecem. Aí eu aconteci. E a minha mãe... de Deus. Acontece. Tô brincando. Mas aconteceu. E daí a minha mãe conversou com meu pai na época e... O meu pai já morreu, né? Assim, só pra dar um padrão pras pessoas entenderem. Por isso que às vezes eu falo no passado do meu pai, por isso. Mas eu sei que o meu pai recebeu um telefonema da minha mãe e ele falou que ele recebeu, e ela falou, a gente precisa conversar. Aí meu pai disse que pensou assim, conversar ou é AIDS ou é filho. Aí era filho, ele achou ótimo. E minha mãe, quando conversou com ele, a gente tá falando isso nos anos 80 ainda, ela falou com ele, olha, eu tô grávida e tal, a gente não precisa de dinheiro e tal, mas eu quero que, quando essa criança me perguntar quem é o pai, eu possa dizer. A minha mãe nunca gostou da ideia de não ter alguém que ela... Quando a criança pergunta, né? Sim.
E minha mãe tinha visto muitas amigas dela com pais ausentes e etc. Minha mãe, né, a gente sabe que essa é uma realidade do país. Sim. E daí meu pai falou, não, claro. E minha mãe falou, que bom, tô indo pro Acre, tchau. E foi embora. E foi pro Acre. E foi pro Acre. Por quê? A minha mãe disse que estava grávida e pensou, poxa, onde que é o lugar mais legal pra eu levar esse neném nascer? Olha. Qual que é o lugar mais incrível que eu já conheci na minha vida? Ah, ela já conhecia o Acre? Já. Gostava demais de lá? E daí ela foi pro Acre pra eu nascer lá. Então você cresceu no Acre, no final das contas? Não. A gente já chega aí. Então eu nasci no Acre e a minha mãe era, nessa época, do Daime. Certo? E pra quem não conhece, o Daime é uma religião ayahuasqueira. Sim. Né? Então, assim, é uma das mais antigas religiões ayahuasqueiras. Eu acho a história do Daime bem interessante. Porque ela é uma... A minha mãe disse que ela sempre gostou do sincretismo do Daime. Que é isso, né? O Daime é uma religião que começa ali em 1910, mais ou menos, com uma pessoa chamada Irineu Serra, que o pessoal no Daime vai chamar de Mestre Irineu, que era maranhense e é mandado pro norte do país para trabalhar pegando borracha. E a gente não sabe tanto da história, eu falo muito história, desculpa, mas... Não, a gente sabe pouco da história dessas pessoas, a gente não ouve falar tanto dessas pessoas, porque você imagina uma pessoa que cresceu ali no outro lugar, eu acho que o Mestre não é maranhense, talvez eu esteja errada nisso, gente. Tem tempo que eu não aprendo essas histórias. Qualquer coisa a gente coloca na descrição aí se tiver incorreto. Porque tem tempo que eu não ouço essa história. Mas imagina que você tem uma galera de outros estados do país que vão ser jogadas no Amazonas, basicamente, no Acre, para trabalhar com a extração da borracha. E esse pessoal não vai ser bem tratado. Isso vai acontecer muito aquela coisa de escravidão por dívida nesses lugares, né? Então essas pessoas vão ser jogadas no meio da floresta, sem saber como... Você tá no meio da floresta. Não sei, pra quem é que tá ouvindo a gente é do norte, o meio da floresta é um lugar muito longe. É porque a gente que não vai pra floresta, normalmente... A gente, né? Eu vou. Mas as pessoas não têm muita noção de como que é. Tipo, você realmente... Você tá num lugar... Você não tem como sair de lá e ir pra outro lugar. Não é perto, não é fácil. Sim. E daí essas pessoas, a gente tá falando ali 1900... As pessoas foram colocadas nesse lugar pra trabalhar. E daí era aquela coisa que você chega, o dono da fazenda fala, não, mas é que você tá me devendo a passagem. E daí só tinha a vendinha do lugar, enfim. E daí vai montando isso. Teve até uma minissérie da Globo que falou disso. Trabalho análogo à escravidão, no final das contas. Isso. Né? E daí, o Irineu, que era um homem negro, de tradição católica, mas também, provavelmente, também com influências de orixás e outras coisas, né? E daí ele chega lá e ele conhece indígenas que apresentam pra ele a ayahuasca. E daí ele toma... E de acordo com a história dele, ele vê Nossa Senhora vindo da Lua, num raio, assim, conversar com ele e falar que ele tinha que criar uma religião. Nossa, não me lembrava. Eu já li rapidamente essa história, mas não me lembrava. E daí ele cria uma religião matuta, assim, uma religião... O Daime surge muito como essa religião da floresta e uma mistura de tudo, né? Assim, ele pegou elementos... de crenças indígenas também? Alguma coisa assim. A minha mãe dizia sempre que ela achava o ritual do Daime muito indígena. Em alguma medida, assim. Sim. Então, mas é muito doido, porque é isso. É uma religião que vai existir no Amazonas por muito tempo antes de ficar famosa no país. Ela é uma religião de ribeirinho, de gente no meio da floresta. Ela não é uma religião pop, assim, né? E daí, por isso, eu... falar polêmicas e coisas que talvez eu me arrependa. Mas, enfim. Qualquer coisa a gente corta depois. Ou não, hein? Ou não. Não, mas é por isso que eu diferencio um tanto também de alguns grupos ayahuasqueiros mais novos. Ah, sim. Porque eu não vejo nessa fundação do Daime, eu não tô aqui falando também de hoje, mas eu não vejo nessa fundação do Daime tanto uma apropriação, assim, eu vejo muito mais uma mistura, porque ali tinham indígenas também e tinha todo mundo meio que junto, assim. Mas assim, posso estar totalmente errada. Mas eu percebi recentemente a Chloe aqui no canal. Eu assisti o vídeo. E uma das críticas que ela fez é justamente de haver muitas casas
de ayahuasca, que tem essa consagração e tudo, mas com um foco em ganhar dinheiro, um foco muito num turismo psicodélico, às vezes alguns tipos de abuso, de machismo. Machismo tinha também. Machismo a gente não podia, não. Mas assim, nessa época, então, a minha mãe... Eu nasci no Acre, em Rio Branco, e a minha mãe era do Daime. Então, os meus primeiros meses eu passei numa colônia dos seringueiros, que deram do Daime, que é a colônia 5000. Então, eu tenho... na época, o Irineu já tinha morrido, e tinha um outro mestre que era quem era que controlava era o... Esqueci o nome dele. Mas ele tinha um barbão, assim, eu tenho foto de neném mexendo na barba dele. Sempre. Aparentemente, de neném, eu achava a barba a coisa mais incrível que podia existir. Porque aí ele falou que eu era fascinada por ficar mexendo em barbas. Então... Mas então eu cresci nesse lugar. Eu não sabia disso. Eu cresci numa colônia de seringueiros, né? Os meus primeiros meses são numa colônia de seringueiros, no Acre. E daí eu vou ficar lá um tempo com a minha mãe. Eu não lembro exatamente por que a gente mudou de lá, mas a gente acaba mudando de lá. Só que a minha mãe, como eu falei, minha mãe foi batizada na igreja católica, mas a minha mãe era do Daime, mas a minha mãe, na verdade, não é bem uma pessoa que acredita, assim, profundamente. Eu acho que eu já tive essa conversa várias vezes com a minha mãe, ela falou, eu não consigo acreditar que existe um Deus. Entendi. Então eu tive uma criação com ritualísticas e aprendendo a respeitar muito religiões, mas ao mesmo tempo a minha mãe mesmo não me ensinava coisas da Bíblia, não me ensinava também doutrinas do Daime, nada disso. Te deixava solta quanto a isso. Claro, eu perguntava, eu falava e tal, e eu aprendi uma oração ou outra, mas nada muito, eu não fui pra primeira comunhão, eu já chego na primeira comunhão, que tem uma história boa aí também. E daí, mas a minha mãe pensou muito se ela devia me batizar, porque ela disse que foi um processo mesmo na cabeça dela. Eu fui batizada com 2 anos. Sou batizada na igreja católica. E a minha mãe disse que pensou em me batizar porque ela falou, cara, na real foi mais porque ela pensou na tradição. E como uma homenagem à tradição dos pais dela. E não como uma crença religiosa, do tipo, vou batizar, nada disso. A minha mãe pensou muito mais na ideia de, tipo, a minha mãe fez isso, os meus avós fizeram isso é uma tradição na nossa família, e eu acho que seria importante manter essa tradição. E daí eu fui batizada no Rio de Janeiro, porque eu mudei muito na minha vida, e esses primeiros anos eu não sei exatamente minha mãe saberia dizer, eu não sei todos eles, mas eu fui batizada no Rio de Janeiro, numa igreja de carmelitas enclausuradas. E eu sei que no dia do meu batizado não foi numa missa gigante, foi tipo só o padre, a minha mãe, a minha madrinha, o meu padrinho não estava, porque ele estava em outro lugar. Tá. Mas ele é meu padrinho, oficialmente, até onde eu sei. Enfim, do compasso é meu padrinho. Mas tava minha mãe e minha madrinha, e o padre e as carmelitas que você não pode vê-las, porque elas estão enclausuradas, né? Elas têm umas treliças, assim, que elas veem você, mas você não vê elas. Olha só. E daí eu fui batizada. Mas eu não fiz... Minha mãe não me levava na missa, não me levava... Isso que eu ia te perguntar. Mas você não teve essa experiência de acompanhar uma religião nas celebrações? Não. Eu ia, quando a minha mãe ia no Daime, eu ia com ela. Acompanhava no Daime, tá. Não tomava, não? Então, sim. Criança? Criança toma, mas toma bem pouquinho. Eu não sabia disso. Mas eu já bem tinha pouquinho. ouvido alguma coisa sobre isso, mas eu não sabia que é comum de acontecer. Sim. Achava que era uma pessoa ou outra. Às vezes você aventurava ali, filho, toma um golinho. Não. Criança pode tomar, mas é bem pouquinho quando toma. Bem pouquinho mesmo. E a minha grande experiência de no Daime é que eu tomava e dormia. A minha vida... Nossa, eu dormia muito bem. Você não tomava e via as coisas? Não, eu totalmente tomava e dormia. Quando eu cresci mais, eu vou chegar a isso quando a gente chegar em Brasília. Quando eu cresci mais, teve uma vez só que eu participei certinho de tudo. Mas foi uma única vez na minha vida. Mas na média, eu tomava, e criança, depois quando eu cresci mais, quando eu tinha uns 12, 13 anos, você toma menos da metade do que os adultos tomam. E os adultos já tomam um pouquinho também, né? Não é uma não é um copão. Tá.
Mas eu acompanhava minha mãe no Daime, especialmente nessa época, quando eu tava no Rio de Janeiro com ela, na igreja do Rio de Janeiro, que é um lugar lindo. Eu tenho uma memória ou outra desses momentos, era comum. Eu acho a organização do Daime muito legal, assim. E eu acho o ritual bonito também. Porque é um ritual de música, né? Ele é um ritual cantado e dançado. E normalmente começa, sei lá, umas 8 da noite e acaba 8 da manhã do outro dia. Nossa! É um ritual de noite inteira, sempre. É raro, assim, a boa parte dos inários são inários de noite inteira. Então... E música o tempo inteiro? Inteiro, isso. Caraca. Porque o inário... Qual é a história, né? O inário é um grupo... Os hinos foram recebidos por algumas pessoas. Todo mundo pode receber hinos. Não tem uma coisa assim. Mas você tem, tipo, sim, acho que é o Padrinho Alfredo. Isso, que eu mexi na barba, acho que é isso. Então você tem, sei lá, o inário do Padrinho Alfredo. E daí tem, sei lá, 200 hinos. E daí esses 200 hinos vão ser cantados em uma noite. Então o padrinho abre a celebração, né? O trabalho, como eles chamam. E ficam separadas as pessoas, homens e mulheres separados. É separado no salão. E é separado também por idade e por... essa parte eu acho bem palha. Se você ainda é virgem. Mesmo? Se você ainda... O que eu pensava, eu falava, gente, é horrível, porque daí todo mundo vai saber quando você vai vir. Que horror é esse? Aí você tá lá e gente... Eu tenho que mudar de fila. Mas é que eu acho que isso é uma lógica de outro período, quando as pessoas casavam. Será que tem a ver com a pureza espiritual? Tipo, você... Não, é mais a fila que você fica. São 6... Bom, pelo menos nas igrejas. Você tem os grupos e tem as filas. E a fila, tipo, a pessoa mais velha fica mais na frente. Porque é a pessoa que tá puxando o bailado. Certo. Então tem um maracá tocando o tempo todo. Dependendo da igreja, dependendo de quem tá lá e quem toca. Então, às vezes, tinha uma pessoa que tocava violino lá em Brasília, na igreja. Então era super bonito. E 12 horas tocando violino, né? Todo mundo tocando ali, tem o pessoal que fica na música, tocando, e fica todo mundo cantando, e tem tipos diferentes de bailado. Então você tem o bailado normal, você tem a mazurca, e você tem a valsa, eu acho. E aí o pessoal dança? Quem consagra? Quem toma dança ali, tudo? O pessoal não chama tanto de consagrar no Daime. Pra mim consagrar é outra coisa no Daime. Toma o chá? Toma o chá, isso. Vou tomar o chá, mas... e daí você fica na pegação, que é quando você tá... Pegação? Quando você tá mirando, você tá pegado. Ah, tá. E daí você fica na pegação. Eu conheço essa palavra em outro contexto. Contexto carnavalesco. Não. Pegação. Não tem. Inclusive é separado, todo mundo fica separado. E o que eu acho interessante da estrutura, normalmente, das igrejas, é porque você tem pessoas que já são há mais tempo, que são os fiscais de salão e de fora. E daí você pensa, por que tem um fiscal? Porque você tomou um negócio que altera a sua mente, você não pode sair andando por aí. E as pessoas saem andando por aí às vezes. Assim, é difícil, mas, por exemplo, se você sai do salão, tem um fiscal na porta e pergunta onde você tá indo. Entendi. Mas é mais por segurança, então. É por segurança, não é pra... Ele não tá perguntando pra onde você tá indo porque ele quer controlar a sua vida, mas é porque tem toda uma lógica do ritual, e daí não é pra você sair no meio do ritual, não é pra você ir embora no ritual, até porque se você tomou um chá não é pra você sair dirigindo por aí. Algumas pessoas passam mal também. É comum, e daí tem pessoas lá fora que vão te ajudar. Sempre tem, os fiscais estão sempre olhando quem tá passando mal e tal. Algumas igrejas têm lugares para as crianças. E daí nem sempre as crianças vão tomar o chá e tal. É muito comum, porque as pessoas têm filhos, então você tem um lugar pra... E daí tem uma pessoa que vai, não. E daí se reveza durante a noite quem que vai ficar cuidando das crianças em qual momento. Pra não ficar todas as mães lá, ou todos os pais. E daí você tem um revezamento de quem cuida das crianças. E enfim, eu acho legal, assim. E o que eu aprendi também, outra coisa, é que você não pode só chegar num trabalho e ir no trabalho. Em geral, para você poder ir num trabalho, você tem que antes conversar com o padrinho da igreja, para ele te explicar, para ele conversar, para ele ver quem é você. Aí você tem que ir numa celebração menor, que é uma missa. E eu acho que na missa não se toma o daime. E daí para você participar primeiro e depois você vai. Claro que tem uma galera que vai pela onda, né? Mas assim... Sim.
Mas tem toda uma Existe uma estrutura, assim, que eu acho interessante. Claro que às vezes dá errado. Muitas vezes dá errado. A gente sabe que os compostos químicos da ayahuasca pode, né? Pode trazer muita coisa para algumas pessoas, pode desencadear processos difíceis, né? Tem algumas pessoas com certas vulnerabilidades que podem entrar numa crise psicótica. Isso. Parece não ser algo assim tão frequente, mas existem casos, inclusive o filho do Niso Neto não está mais entre nós, vou usar essa expressão porque o YouTube é um pouquinho chato com algumas palavras, né? Mas ele teve uma crise psicótica bem aguda depois que ele começou a fazer uso de ayahuasca e, enfim, acabou havendo uma tragédia depois disso. Mas o próprio Niso já colocou que talvez ele tivesse essa vulnerabilidade, se não fosse pela ayahuasca, talvez... O filho dele é o que... a gente corta isso depois, mas é aquele caso que ele acabou matando o padrinho também da igreja? Não é esse não. Ah, tá, não é esse desculpa. não, sem problema. Isso corta porque eu sei que não pode falar isso no YouTube. Mas... tem umas palavrinhas mais sensíveis, mas... Mas tem casos. Tem casos. Não é pra gente também fazer aquele terror e, não todo mundo tá... Não é isso, não. Mas é uma substância psicoativa e existem riscos, como o álcool. Exatamente. Também é traz riscos e talvez até bem mais do que a ayahuasca, isso que eu acho né? interessante, né? Porque uma coisa que a minha mãe me ensinou muito desde pequena é existem coisas que devem ser feitas só em contexto ritual. Então ela falava, não, o daime, a ayahuasca, né, que eu tô acostumada a chamar de daime, mas eu falo, o daime, a bebida é para ser tomada dentro de um ritual, não é para você tomar fora do ritual, porque existe um momento certo e uma estrutura que tá ali, né, e daí ela fala isso também, obviamente, né, pro ayahuasca, numa aldeia, isso a minha mãe sempre falava, ela falava sempre muito isso, minha mãe trabalhava com povos indígenas, então isso é importante também. Legal. Eu falo, numa aldeia, os rituais são certos, você não sai tomando as coisas aleatoriamente. Você tem momentos, e daí esses momentos, eu acho que socialmente isso ajuda a ter um controle maior sobre essas coisas psicoativas, né? Então você tem várias coisas psicoativas que sociedades usam, mas elas são parte de uma... Tá vendo? Acho que minha mãe sempre teve uma mente muito científica, assim, né? Porque ela me ensina, ela falava... Tem noção que há muito tempo depois, uma das minhas tias fez a passagem, como se diz, inclusive no DAP. E daí eu perguntei, falei, mãe, será que... Ela falou, Tupá, na nossa sociedade, esse é o ritual correto, acho que você deveria ir participar, porque esse é o nosso ritual na nossa... Eu falei, que bom. Então, assim, esse sempre foi a conversa na minha casa. Sim. Eu não acredito muito, mas existem essas tradições, Tupá. Vamos respeitar as tradições? Respeitar as tradições e tudo. Mas e daí... Desculpa, você ia concluir. Não, eu ia só te perguntar o seguinte... Nessa sua experiência no daime, não houve esses tipos de abuso, essas situações assim tão drásticas como acontecem em algumas casas hoje em dia? Comigo, não. Tranquilo. É um lugar machista? É um lugar machista. Mas a gente tá falando de uma sociedade machista, então... Como um todo. Como um todo. Isso vai se refletir nas religiões. Isso, eu não via a princípio... Hoje em dia, talvez, mas quando eu era menor, eu não via a princípio uma coisa mais machista do que outros lugares. Tem umas tradições, umas coisas, tipo... Mulher tem que usar saia no coisa, homem usa calça, tem a coisa de você estar mais coberto, tem cores que não devem ser usadas. Então, vermelho, preto, normalmente não. É mesmo? Os coisas são mais... Mas eu vejo isso em várias religiões, eu não vejo isso como uma coisa muito diferente de outras religiões. O meu pai fazia piada, porque meu pai era ateu. Ah, é? Meu pai era ateu, assim... Não militante, porque acho que não tinha paciência, mas assim, ele era... E daí ele falava, não, eu fui uma vez no daime e queriam que eu usasse saia. Ninguém queria que ele usasse saia, ele tava só enchendo o saco. Tá. Ele tava só na piada, porque meu pai gostava de fazer piadas. Mas eu cresci... Então, assim, a minha mãe ia no daime, eu cresci os primeiros coisas, mas ela me batizou na igreja católica, pela tradição. Sim. E daí a gente mudou bastante, e, como eu falei, a minha mãe trabalhava com povos indígenas. Então, por um tempo, eu morei com ela, quando eu era pequenininha, a gente morou, acho que ela teve uma época que ela trabalhava com os ticuna no norte, então eu cresci com outras formas de ver o mundo, que não eram a católica, e que não eram, então pra mim, tinham muitas religiões sempre, e muitas formas de ver o mundo, e essa coisa muito forte de que você precisa respeitar os rituais. Então... Inclusive, eu ficava muito chocada quando eu cresci mais, e daí tem o pessoal super ateuzinho de 13, 14 anos, sabe? Que muita gente passa por esse momento.
E daí o pessoal fala, tipo, eu vou na missa e vou pegar a hóstia porque eu não ligo. Eu falo, tá, mas você não liga, mas as pessoas lá ligam. E é um desrespeito. E eu nunca entendi, assim, porque eu cresci com essa visão muito de respeitar os rituais. Sim, e a minha mãe sempre falava muito isso. Ela falava, olha, diferentes populações no mundo têm diferentes rituais. Eu lembro de... Teve uma época que minha mãe acho que falava alguma coisa do tipo, não, várias populações deram nomes diferentes para Deus, mas é tipo uma entidade que cada população interpretou de um jeito. Sim. Então sempre foi essa a visão na minha casa. Então não tinha uma coisa muito, né, assim... Bem, uma diversidade interessante de ideias, experiências diversas também. Isso. E sem uma narrativa dogmática que você tem que seguir esse caminho e tal. Houve uma abertura. Sempre. Não é? Não, e a coisa de... Existem muitos caminhos e todos eles são tão válidos. Todos eles são muito válidos. Interessante isso. Não é legal? Eu acho isso muito mais saudável do que uma imposição. Inclusive, em algumas famílias ateístas, onde pelo menos um dos cônjuges é ateu, eu estava lendo uns estudos sobre isso recentemente, preza-se esse tipo de visão, de que se o filho tiver à vontade para participar de um ritual, tudo bem, ele precisa conhecer o que tem por aí. A gente não precisa também, você tem que fazer desse jeito, religião é uma bobagem. Então, em algumas famílias onde os cônjuges, ou pelo menos um, é ateu ou ateia, encontra-se esse tipo de narrativa da liberdade. Eu esqueci a expressão que os pesquisadores usaram, mas que parece ser um caminho mais saudável para que a pessoa vá aos poucos, conhecendo o que existe por aí, tome uma decisão mais consciente, né? Quando tiver na hora. Em vez de ser uma coisa tão imposta assim, que pode até impregnar preconceitos sobre grupos diversos, né, Tupá? Pois é, isso sempre foi, eu acho que isso sempre foi muito forte, assim, na minha casa. A coisa de... Existem muitas formas de ter religião, todas elas são corretas. Isso talvez também tenha muito a ver, isso é importante também, com a família da minha mãe. Como eu falei, é uma família católica apostólica romana. Isso tem um negócio que eu vi acontecer muito desde pequena, é a minha família brigar por religião. Os irmãos da minha mãe. Porque também tinha o pessoal que era do Daime, tinha o pessoal que era católico e eles brigavam muito. E daí isso... Sempre pra mim religião era relacionado com conflito. E a minha mãe falava, todos estão... Tupá, não tem erro aqui, tá todo mundo... Né, assim... Ser católico não é errado, ser do Daime não é errado. Não era o que outras pessoas, especialmente muita gente católico, assim, não falava isso, mais né? Mais fervoroso, né? Tem uma visão meio diferente. Então, o conflito era muito constante na família da minha mãe. Eu vejo hoje que o conflito, na verdade, era por outras questões. E a história da família da minha mãe é uma história muito... Minha mãe, eles eram 14 filhos, 12 que chegaram à vida adulta. Eles perderam... Meus avós morreram muito cedo. Meu avô morreu em 64, a minha avó em 68. Então, sempre teve muito conflito. E, assim, acho que toda família tem muito conflito, né? Assim, é comum irmãos brigarem, tem muitas outras coisas aí. Mas a religião era usada muito como a grande desculpa para os conflitos, assim. Eu vou, por exemplo, isso foi uma coisa que aconteceu muito depois. Um dos meus tios amava as estrelas. Então, ele adorava me ligar, inclusive, falar, pá, se você olhar pro céu tal hora, você consegue ver tal planeta. Que bom, tio, obrigada. Tá precisando dessa informação hoje. Era muito legal. Mas é que quando você é adolescente, você só fica tipo, tá bom então. E daí rolou um dia... Os meus tios estavam na casa de um outro tio. E esse meu tio levantou de manhã. Eles levantaram de madrugada. Vai entender. Mas eles levantaram de madrugada para olhar as estrelas. E eles não estavam com lanterna, eles levaram uma vela. E era o meu tio que era do Daime. Aí o dono da casa era um tio católico. E daí o meu tio católico ficou muito puto. Por que os vizinhos vão pensar de vocês fazendo macumba no meu quintal de noite? E daí era tipo, cara, não. Aí deu um quiprocó. Eventualmente um padre teve que intervir as coisas. Mesmo! Mas é que você não tem noção do nível de briga que era, assim. Era uma treta enorme, assim, enfim. Por conta de religião. Eles eram muito católicos. Muito católicos. Esse meu tio foi diácono. Caraca. E foi nessa que você
fez o catecismo ou não? Não, então, aí, quando eu tinha perto dos meus 7 anos... Olha, eu ainda tô com 7 anos, né? Toda essa história ainda não... Tamo na infância. Tamo ainda com 7 anos. A minha mãe resolveu mudar pra Itapetininga, no interior de São Paulo, que foi onde ela nasceu, e onde moravam alguns dos irmãos dela ainda, e vários dos meus primos. Porque minha mãe achou que seria legal e importante eu ter uma relação mais próxima com a família dela. Então a gente se mudou pra Itapetininga. E quando a gente se mudou pra Itapetininga, minha mãe resolveu que a gente podia frequentar a missa. Então a gente começou a frequentar a missa. Tá. Tinha uma igreja perto da minha casa e a gente frequentava a missa. Na minha cabeça, depois eu vou contar a outra parte. Na minha cabeça a gente ia na missa. Eu não entendia muito, mas eu gostava da parte que tinha música. E eu queria muito saber quem que era a Osana, que estava nas alturas. E isso me deixava muito confusa, porque afinal não tinha Deus, Jesus e tal, e ninguém falava da tal da Osana. Quem é essa Osana? Nas alturas. Eu falava, essa mulher deve ser muito legal. Ela tá nas alturas, ela é tipo a mulher mais legal. Ninguém me falou dela. Por que ninguém me fala dela? Essa parte era confusa. Por que a Osana tava nas alturas? E quem nunca ouviu falar sobre isso, dê uma gulgada aí depois. Osana nas alturas. Osana nas alturas. Eu achava que era o nome de alguém. Ficava muito curiosa. Eu acho que eu achava também, porque eu me lembrava da minha vizinha Rosana e ficava assim... Rosana. Rosana, eu lembro que eu e meu irmão brincávamos sobre isso. Justo. E nessa época, que eu tava primeira série, né? Nessa época, gente, que eu sou uma pessoa mais idosa já, a gente entrava na escola com 7 anos e não com 6. Eu não fiz pré, eu não fiz nada disso. Mas você é um pouco mais velha que eu, tô com 30... Você não precisa falar. Não, eu sou de 88. Você tem 88? É. Eu sou de 86. Peraí, Tupá! Ué, mas você entrou na escola, você fez... Não era primeira série até a 8ª série? Eu fiz o prézinho. Meu prézinho não era obrigatório. Não, tá. Você tá falando de obrigatoriedade. Prézinho não era obrigatório, eu não fiz prézinho. É pedagoga, então acho que fez questão de botar a gente na escola com 3 anos, e que é coisa toda. Então, a minha mãe nessa época... Eu tô até assim, você é mais velha, muito mais velha, nossa, é mais nova do que eu. A minha mãe, nessa época, ela seguia também um pouco a ideia da antroposofia. E dos ciclos de 7 anos na vida da pessoa. Então ela acreditava que o ideal para uma criança aprender a ler e tal era só quando ela tivesse 7 anos. E que você não devia ficar tentando ensinar a ler e essas coisas. Que criança até 7 anos precisa brincar. Mas é importantíssimo brincar. Né? Eu acho legal até. Né? Sim. E daí, só que eu tinha curiosidade antes. E minha mãe foi professora primária. Minha mãe foi dentista a vida toda. Ela trabalhou com povos indígenas e era dentista. Mas a minha mãe fez curso normal. E ela... Normal superior, né, o curso. Nem era o normal mesmo, assim, curso normal. Era porque você podia fazer científico, podia fazer clássico ou normal. Eram as 3 opções. Que não era bem ensino médio antes, era dessa divisão. Minha mãe estudou, gente, isso é nos anos 60. Né? Então, assim, esse tempo. E daí ela fez curso normal, então. E minha mãe trabalhou em escola um bom tempo, alfabetizando e tal. Então, quando eu tinha uns 6 anos, a gente morava em Curitiba e tal, eu tinha curiosidade, ela me ensinou um tanto. Mas eu não sabia ler quando eu entrei na escola com 7 anos. Eu não sabia ler, assim. E daí eu entrei na escola e fui... Enfim, foi nessa época, quando eu tinha 7 anos, eu entrei na escola e tava em Itapetininga. E todos os meus coleguinhas faziam primeira comunhão. Aí eu queria muito. E daí eu cheguei pra minha mãe e falei, eu quero fazer primeira comunhão. A minha tia católica ficou muito feliz. Imagina. Muito feliz que eu queria fazer primeira comunhão. E a minha mãe não deixou exatamente. Por quê? Ela sentou comigo e falou o seguinte, olha, Tupá, a primeira comunhão é um compromisso que você vai fazer com uma religião. E você precisa entender melhor o que essa religião é antes de você fazer um compromisso com essa religião. A seriedade do ritual. Os rituais são muito sérios na minha existência. Tô vendo? Não é uma brincadeira. Não é assim. Ela falou, não, você não pode sair fazendo um compromisso com uma religião que você não entende. E então, assim, eu acho, ela falou, eu acho que você quer fazer a primeira comunhão porque seus amiguinhos fizeram. E não porque você sente que você quer essa religião. Sim. Então, eu não vou deixar você fazer a primeira comunhão agora. Talvez, acho que ela até falou, talvez você possa fazer a crisma, possa fazer... A crisma não, fazer as aulas da primeira comunhão. Sim.
pra você pensar se é isso que você quer mesmo. Mas você não pode só fazer primeira comunhão, você vai ter que raciocinar sobre esse assunto antes. Olha, chamou na responsabilidade. Ela falou, não, é responsabilidade. Minha mãe já foi o contrário. Era pra eu ter entrado, eu não queria, aí eu já não fui naquele ano. Aí no outro ano, Daniel, tem que ir agora. Ué, você já pulou um ano. E aí eu não queria de jeito nenhum. E na primeira aula, ela foi comigo. E eu fiquei com tanta vergonha. Bichinho. Aí eu vi lá os coleguinhas sozinhos e só eu com minha mãe do lado. Foi ter certeza que você não ia fugir. E teve zoaçãozinha, assim, não me lembro exatamente o quê, um bullyingzinho cristão, do tipo, né, a mãe tem que ir com ele, como se eu fosse, né, um bebezão, assim. Aí eu acabei fazendo, odiei, assim, a primeira comunhão, o catecismo, e na crisma eu acabei gostando mais por conta dos amigos adolescentinhos, assim, né, então foi uma bagunça boa. Eu não fiz nada disso, teve só o batizado, que a primeira comunhão teve isso. E mais ou menos também, eu lembro que eu ia na missa e de repente eu não ia mais na missa. Na minha cabeça, sei lá, criança, né, gente? Eu não... Enfim. Recentemente, tipo, sei lá, meses atrás, eu ouvi minha mãe falando com alguém, falando, não, porque eu levava Tupá na igreja e aquele padre falava uns absurdos. Eu não ia deixar a Tupá ouvir aqueles absurdos. Olha... E daí eu falei, foi por isso que a gente parou de ir na igreja? Ela falou, Tupá, ele era preconceituoso, racista, eu não ia deixar você ouvir aquilo. Então, eu pensando aqui que se minha mãe vai ficar chateada de eu falar isso dela. Tá avaliando, né? Tô tentando avaliar aqui. Daí que minha mãe já falou uma vez assim, ela falou, Tupá, se Deus existe, ele deixa essa gente ser padre, eu não sei se eu confio nesse Deus. Caraca! Sua mãe tinha uma consciência, né, assim, de problemas sociais e tal. Muito. A minha mãe sempre teve muito essa consciência. Deve ter orgulho da sua mãe, hein? Eu tenho muito orgulho da minha mãe. A minha mãe que legal isso. Ela é muito, muito incrível. Ela é uma pessoa muito maravilhosa. Que legal. E daí ela... Muito tímida também, que é bem engraçado. Mas ela... Eu sou... Nisso a gente é o oposto. Eu pareço bem mais com meu pai nessa parte. Mas então a minha mãe... Era isso, assim. Ela tinha uma consciência social muito forte. E ela ela falou, não vou, você não vai ser exposta a isso. Então a gente não vai mais pra missa. E daí a gente mudou pra Brasília. E eu acho que no Daime a minha mãe sentia muito menos esses discursos. Tá. E então ela não falava. Mas ela falava mal, por exemplo. O pessoal falava, não, tem que usar, sei lá, tem um pessoal do Daime que entra numas piras assim de tem que ter cabelo comprido, alguma coisa dessa. Minha mãe ficava muito brava com isso. Ela falava, não pode não é assim, não tem nada a ver e tal. Algumas restrições ritualísticas, a minha mãe achava super de boa, assim, então, tipo, não ter intercurso carnal 3 dias antes do entendeu? 3 dias antes do ritual e tal, porque questão... Isso minha mãe achava... Tem isso, então, ficar 3 dias sem pelo menos a minha mãe tinha me contado, não sei se ainda é, enfim, isso foi o que minha mãe me contou. Sim. Então... Ela achava... Isso a minha mãe sempre achou super de boa, porque é uma questão ritualística. Mas, sei lá, mulher não poder cortar o cabelo, ela achava um abuso. Como assim? Né? Nunca foi uma questão. Sim. Então, a mamãe sempre foi muito assim. E daí eu mudei pra Brasília, minha mãe ia no Daime em Brasília. E logo que eu cheguei, eu fui num inário, que é o trabalho, no inário, eu fui no inário, e eu passei a primeira metade do inário, e são muitas horas, bailando certinho. E eu era muito moleca, eu tinha, sei lá... 8, 9 anos, assim. E eu passei a primeira metade certinho, concentrada, bailando, cantando os hinos e tal. E daí todo mundo ficou, nossa, que legal, ela é tão, né, ela é tão bonitinha e super segue a religião e tal. E eu falei, mãe, eu quero me fardar. Que no Daime tem isso, você fardar, pra você poder usar a roupa que todo mundo usa, tem um momento também que você... assume um compromisso. Tipo uma iniciação, como a gente estava vendo na igreja católica, o batismo, tem o catecismo, então tem o Daime também. Eu falei, quero me fardar. E minha mãe falou, não, de novo, é um compromisso com uma religião, não é assim. Ela não falou, é só pra você ficar bonitinha ali igual os colegas, né? Falou... E agora eu faço parte da turma. Ela falou, não, senhorita. Se você for mais vezes e sentir, e ela falou, eu acho que você precisa de uma maturidade maior para tomar essa decisão, então por enquanto não, quem sabe depois, e é isso.
E eu acabei nunca me fardando, até porque logo depois eu fiz amizade com outras crianças e daí nunca mais fiquei na igreja certinho. Com crianças fora da igreja. Não, com crianças da igreja também. Sim. Só que daí chegava o trabalho, dia de trabalho, eu tinha uma amiga que morava do lado da igreja. E daí os adultos iam pra igreja e a gente ficava na casa dela brincando de Barbie ou fazendo qualquer outra coisa. Então, nunca mais eu fui... E essa minha amiga, ela foi fardada também e tal, mas a gente muito... 10, 11, 12 anos. A gente queria brincar, a gente não queria ir pra igreja, né? A gente queria só ficar correndo de um lado pro outro. E só pra esclarecer uma coisa, talvez pra quem nunca ouviu histórias a respeito do Daime, dos rituais e tudo, a crença deles é que o chá do Santo Daime vai te conectar com o mundo espiritual, é um pouco nesse caminho. Eu não entendo direito não. Tá? Não, mas eu tô pensando, porque eu também não entendo super da parte da crença. Sim. Mas... Não fez o catecismo Daime. Não fiz. Não. Mas assim, até onde eu sei, o Daime, a bebida, que é chamada de Daime lá, né? E é Daime no sentido do verbo mesmo, de dar, né? De Daime. Né? Sim. Então, a bebida, ela te conecta com o mundo de Deus, etc. Mas eles são cristãos, que é uma coisa interessante. O Daime é cristão. Então, fala de Deus, Virgem Maria e dos santos, e isso é bem forte, assim. Rolou um sincretismo mesmo, como você falou, a história de Irineu já traz uma bagagem da Igreja Católica. Isso, e mistura ali com algumas coisas indígenas. E vira um sincretismo, e tem trabalhos também de Umbandaime, trabalhos de gira, que são os trabalhos de incorporar e tal, que sempre aconteceram também. Esses crianças não podiam ir. Os trabalhos de incorporar não podia criança. E só podia na hora que chamasse as crianças mesmo, né? Que as pessoas incorporassem crianças. E daí a gente podia ir levar chocolate, levar coisa. E claro, porque lá em Brasília os trabalhos de gira aconteciam num lugar, não dentro da igreja, nunca dentro da igreja, mas sim numa área específica, numa área... As igrejas Daime tendem a serem lugares mais isolados, mais de mato, assim, de chácara. Sim. Então isso era numa chácara e acontecia perto do córrego, assim, o trabalho de gira. E é óbvio que eu e meus amigos, a gente ia se esgueirando pra subir na árvore e ficar olhando o pessoal, porque a gente achava engraçadíssimo, porque criança, né? Sim. Criança é isso, a gente faz essas coisas. Faz criancice. Que eu acho muito bonitinho, ótimo. E daí, diga. Não, eu só ia comentar que eu acredito que as minhas criancices eram... Não dava muito certo, porque eu era daquele que subia nas coisas e gritava brincando, e aí isso não rolava numa igreja ainda mais pequena, da qual a gente participava às vezes dentro da Vila Militar, lá em Na Vila Militar? Nossa, você é de... Então, assim, nossa, eu dei trabalho pra minha mãe. Mais eu do que meu irmão Thiago, mas a gente... Nossa Senhora. Então, isso me fez lembrar o tanto que eu aprontava durante a missa e minha mãe me botava pra fora da igreja. Era isso que acontecia às vezes. O que acontecia muito comigo quando a minha mãe ia em algum trabalho que era de noite toda, ou eu ia ficar com essa minha amiga, ou eu chegava, eu tomava, minha mãe perguntava se eu queria, né, se eu queria tomar o Daime, normalmente eu tomava. Aí eu tomava e deitava no meu colchão, porque nessa igreja o pessoal deixava as crianças, nessa época pelo menos, não tinha um berçário, tipo uma coisa, as crianças ficavam no salão, com colchões assim e tal, porque daí ficava perto dos pais e tal. E daí minha mãe arrumava meu colchão, e eu adorava dormir na igreja. Sempre gostei de dormir na igreja, eu achava uma delícia. Em geral, as crianças dormiam depois de tomar bem comum, ayahuasca? As crianças não ficavam esquisitinhas, não. No sentido de até onde eu sei, de terem, sabe, as experiências, as mirações. Normalmente, então, dava tudo só certo. Quando você participava mesmo do trabalho. Pelo menos essa é a minha experiência, eu não sei como que era para outras pessoas. Será que tem pesquisas sobre isso, acompanhando as crianças, para ver se tem desfechos positivos ou negativos na saúde mental? Eu não faço ideia. Assim. Porque eu sei que, por exemplo, o uso de cannabis na adolescência aumenta o risco de desenvolver esquizofrenia. Depois da adolescência, parece que a relação já é mais fraquinha e não complica a vida de ninguém. Então, eu sei que algumas substâncias psicoativas têm algumas janelas momentos assim, que não de se vulnerabilidade e tal. O pessoal tinha muito uma coisa de... que essa parte eu não acho muito legal, mesmo, de usar o Daime como remédio.
Como remédio. Então, tá doente de alguma coisa, toma um pouquinho Entendi. de Daime, umas gotinhas de Daime diluída na água, umas coisas assim que eu fico, tipo... Minha mãe nunca gostou muito dessa coisa, porque... Eu sei que tem pessoas que têm experiências incríveis com Daime Sim. e até de mudanças de vida e tal. Acho que é importante a gente colocar isso aqui para não parecer que a gente tá repreendendo. Não. Não é isso também. Não sejamos tão caretas assim, né, Tupá? Mas tem pesquisas hoje em dia para ver até que ponto alguns compostos, alguns princípios ativos ali desse chá podem ter benefícios para a saúde mental. Mas é igual o caso da maconha. Não é o mesmo que você chegar e fumar maconha todo dia ali, qualquer maconha que você compra e tal. Então, a pesquisa é justamente para ver qual é o composto químico que pode ter algum benefício, faz todo um estudo, qual é a população que pode se beneficiar. Eu acho incrível isso, né? A gente pode... Pode aprender. Aprender, a gente pode... Que eu acho que é a coisa que a minha mãe falava do contexto ritualístico. Numa aldeia, quando os povos indígenas estão fazendo uso de uma bebida tipo ayahuasca, não é todo mundo tomando o tempo todo. Existe um padrão muito correto. Quem toma, como pode tomar, tem várias regras. Sim. E essas regras foram desenvolvidas a partir de muito tempo de observação e de... Do que foi acontecendo ali, eles foram vendo, dá mais certo desse jeito aqui. E de revelação, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não acredito muito nas coisas, né? Mas dentro de um pensamento em que você vê que se toma uma coisa tem uma revelação e as entidades ou enfim, os encantados te passam informações. Então, a gente subestima muito o conhecimento de outros povos, especialmente povos originários. A gente não necessariamente eu e você, né? Sim, da gente, as sociedade. pessoas em geral, E eles têm o conhecimento ali muito bem fundamentado, né? Então, eu não sei como é. Eu sei que, por exemplo, eu lembro muito bem... Quando foi isso? Nos anos 2000, eu acho. Teve um caso de Foram 2 pessoas aqui do Brasil que estavam levando ayahuasca pra Espanha. E eles foram presos. Contrabandeando, né? Não. Não? Não, eles estavam levando na bagagem, não tinha nada... pra eles usarem. Pra levar lá. pra uma igreja de lá. Entendi. Eles eram da igreja daqui, estavam levando pra lá. Eles eram tudo dentro. E daí eles chegaram no aeroporto na Espanha. Minha tia morava na Espanha nessa época, na comunidade do Daime. E daí eles chegaram no aeroporto na Espanha e eles foram presos. E ao mesmo tempo a polícia espanhola prendeu todo mundo da comunidade também. Foi uma super, assim, por causa de tráfico internacional de drogas. É isso que eles estavam alegando. Eles ficaram acho que 3 meses presos. E daí teve todo um processo muito grande, inclusive com carta da Associação de Bispos do Brasil, falando pela liberdade religiosa, falando que... e daí o Daime foi testado, foi não sei o quê, e falando, não, isso daqui que tá acontecendo não é tráfico de drogas. É uma coisa dentro de um contexto de uma religião. Totalmente diferente. Completamente diferente, Exatamente. não é isso. Mas eles ficaram presos um tempo e tal. Um dos caras que ficou preso era um ribeirinho, um matuto lá, coisa. Que um cara muito incrível. Sim. Que já foi embora, mas que eu conheci de criança e tal. Então, assim, tem essa questão. E nessa época foram feitos vários estudos, não sei o que e tal, e eventualmente eles foram liberados na questão disso, assim. Mas foi bem traumático, assim, pro pessoal. Eu lembro muito desse momento, assim. Sim, imagino. E você foi se afastando do Santo Daime porque sua mãe parou de ir? Vocês mudaram de cidade? Ou... Não, a minha mãe foi parando de ir. Eu acho que a minha mãe brigou com um tio meu. E daí ela falou que não conseguia falar numa coisa, tipo, perdoai vossos irmãos, se ela não conseguia perdoar o irmão dela, porque ela tava brava com ele, sei lá. E daí ela falou, não, eu me sinto hipócrita, eu não vou mais. E daí, a minha mãe é muito, muito certa nas coisas, assim, entendi, né? Então, entendi. E daí ela foi parando de ir, eu também fui, ensino médio, etc, fui parando de ir também. Eu só ia com ela e eu nunca ia pro ritual em si. Sim. Eu participei efetivamente de rituais umas 3, 4 vezes, assim, não foi muito. Tive imitações? Tive imitações. Teve um trabalho de um Bandaime que eu incorporei. É mesmo? Sim. Nossa, Tupá, você incorporou e continua não acreditando nas coisas. Gente. Porque é assim, porque eu penso muito, tipo, eu tava no lugar, tinha tomado Daime, tinha todas as coisas, Eu fico na dúvida. Alguma dúvida eu tenho na vida, né? Porque se eu tivesse certeza das coisas, sei lá, tá ganhando dinheiro. Mas se eu soubesse com certeza Deus existe ou Deus não existe,
né? É saudável ter essa margem de dúvida para as coisas, né? Tem uma margem de dúvida, mas eu vejo muito mais esse dia, por exemplo, que eu incorporei, eu vejo muito mais como uma coisa do ambiente, do momento, assim. Sim. Mas foi uma experiência muito diferente. E aí você tinha tomado o daime? Eu tomei o daime, tava num trabalho de Umbanda daime, que é um trabalho que não fica na igreja e tal, e tem tambor, e tinha um pessoal do centro e tudo mais. Sim. E daí eu senti, foi muito doido, eu senti várias coisas ao longo do trabalho. Mas na hora que foi mesmo que chamaram os preto velhos, eu senti dor nas costas. Eu senti uma dor nas costas aqui e falei, que estranho, dor nas costas, né? E eu apertei assim, sabe quando você aperta o músculo e você não sente a dor? Aí eu falei, não é no meu músculo, mas é no meu músculo. Aí eu falei, muito estranho, por que eu tô sentindo dor nas costas se eu não tô com dor nas costas? Aí eu falei, não, fica na sua, que você não é do rolê, né? Você tá provavelmente impressionada, ou enfim, não é do rolê, fica quieta aqui. Fiquei quieta. E daí continuei, um copo de vidro do meu lado estourou. Do nada um copo estourou? Aí eu... Vamos fingir que nada aconteceu e continuar aqui, né? Dor nas costas, copo estourando. Pode ser que ele tivesse... Porque tinha um chão de madeira. Pode ser que as pessoas estivessem se mexendo e o copo... Ou foi algo espiritual. Não sei. E daí a pessoa que tava comandando o coisa... Porque é isso, tem uma pessoa ali que tá... Não é uma coisa assim que só vai acontecendo. Tem, né? Ela me viu e percebeu e me puxou pro meio. Sim. E daí eu lembro de flashes, eu não lembro de tudo. E a minha mãe tava lá. Sim. E a minha mãe falou que foi muito impressionante, que ela falou que o meu rosto mudou completamente, a minha postura corporal mudou completamente. Ela falou, parecia uma senhorinha de repente. E eu tinha 17 anos. E ela falou, você parecia uma senhorinha e você se mexia como uma senhorinha. Ela falou, e a dor nas costas, você se curvou, enfim. E eu, naquela hora, eu via as pessoas e tal, mas eu tinha informações dentro da minha cabeça que eu não necessariamente lembrava de onde vinham, assim, do tipo, é pra você fazer isso, ajuda tal pessoa. Você começou a orientar a galera? Não orientar, porque eu tava muito ainda também, tipo, caraca, não tô no meu lugar, não, tipo, se segura, não fica fazendo coisa doida, você não é daqui. Mas, por exemplo, teve uma hora que veio um menininho me pedir passe, eu olhei pra ele, tipo, velho, eu não sei o que eu faço agora, tipo, eu fiquei... Eu não sei dar passe, gente! Porque se fosse uma entidade ali em você, teria toda a experiência pra te conduzir. Então, mas é isso que rolou um pouco, porque daí a minha cabeça, eu pensei racionalmente, tipo, eu não sei dar passe. Aí minha cabeça falou, não, é só fazer assim e tal. E daí eu falei, ok, muito estranho, não sei se eu confio o suficiente. Então ficou esse conflito, assim. Enfim, e daí a hora que mandaram embora, os pretos velhos passou. Aí eu fiquei normal de novo. Olha só, normal. Voltei a ser eu mesma. E não foi o bastante pra você, então, se converter de vez e falar, realmente existe algo ali, as entidades incorporam, porque eu vivi uma incorporação. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Eu já entrevistei o Thiago Taton aqui no canal, que é um amigo meu, psicólogo, pesquisador, que já foi médium da Umbanda. Então ele deixou um relato muito interessante e algumas coisinhas assim que... Parecidas. Que lembram. E hoje ele é agnóstico. Então ele tá assim, cara, eu não digo nem que sim, nem que não, mas é bem possível que tenha sido tudo coisa da minha cabeça. Um relato muito interessante, eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser depois conhecer a história do Thiago como um ex-médium da Umbanda. Mas é isso, foi um dia... Foi esse dia... Definição, esse dia foi louco, né? Mas assim, é que uma coisa que eu acho que é importante também saber é que, querendo ou não, eu conhecia os padrões daquilo, daquela coisa. Não é, a despeito de eu não seguir e praticar a coisa, eu sabia o que era um preto velho, eu sabia quais os comportamentos, eu sabia o que era um passo, eu sabia essas coisas. E eu acho que isso é importante na perspectiva, né? Sim, tipo, você sabe o que esperar, o que vai acontecer, de repente você fez o uso do chá, alguma coisa mudou, então já vem aquela expectativa, nossa, será que vai acontecer algo? Dependendo da pessoa, pode ser que aconteça alguma coisa ali, né? A minha mãe, por exemplo, ela sempre reclamava, falava que, nunca acontece comigo. Ela disse que ela ficava do trabalho, tipo, vai, nada acontece, nunca aconteceu nada. Ela falou, eu não vejo as coisas, a minha mãe não, nada, então... Mas tem pessoas com características que as tornam mais suscetíveis, mais inclinadas a ter experiências anômalas. Desde experiências de traumas na infância até traços de personalidade como abertura a experiências e absorção, que é o quanto você consegue mergulhar na sua imaginação. Isso eu sou boa. Pessoas que têm essa característica mais
aflorada, mais facilmente tem essas experiências anômalas com esse teor religioso. E tem gente que vai viver a vida inteira sem ter nada. Eu já tive várias experiências, a minha amiga Letícia Alminhana, que é esposa do Thiago Tatum, que eu mencionei agora, fala: Daniel, você tem um pezinho na esquizotipia benigna. Ou seja, você não tem um transtorno mental, um problema. Mas você tem algumas características que te levam até essas experiências esquisitinhas. Então você também é das experiências. Eu também sou. Eu já tive várias, tá, gente? Com isso. E sem uso de substâncias. Sim, eu também tive várias sem... Sem também, né? Sem também. Porque na minha adolescência eu não tive o contato com chá, essas coisas. Hoje eu até tenho um pouco de receio. Mas eu já fui para umas raves, então eu experimentei algumas coisas ali e tive experiências que eu acreditava que eu tava recebendo assim, ó. Entendi o mundo! Tudo faz sentido! Eu conheço um amigo que ele fala que ele tomou Dharma e ele viu a real da vida. Sim. E daí você fala que ele falou: não, eu não consigo explicar, eu só entendi. Eu falo: ok, que bom que você entendeu, eu nunca entendi nada, mas é nóis. Eu achei que eu tivesse entendido, mas eu acho que era só coisa da minha cabeça. Então, pois é, mas aí eu nunca vi a real da vida. Nunca vi a real da vida. Mas eu tenho várias experiências, né, assim que... Eu acho que o fato de eu não acreditar o suficiente pra elas não se tornam espirituais. Eu tenho um amigo que é da Wicca. Ele é um amigo muito querido. Wicca é uma vertente da bruxaria ou não é exatamente? É isso? É, então. São os neopaganismos, né? Que vão surgir mais ou menos nos anos 60. Eu gosto desse amigo, ele é historiador. Beijo, Rodrigo. E ele fala que a Wicca é a religião mais antiga do mundo desde 1960. Assim. Porque o neopaganismo, ele tem essa vertente de serem religiões reconstruídas, muitas vezes, né? Então, você tem um movimento ali, especialmente... Você vai ter, no final do século XIX, você vai ter vários misticismos no mundo da Europa, especialmente. Muitos europeus descobrindo o Oriente. Uhum. Então, você vai ter, por exemplo, a Madame Blavatsky, que vai para a Índia, que ela é russa, e daí ela vai para o Oriente, vai para... Ela é uma mulher muito incrível, assim, como, né? Mas também é, enfim... Tem uns esoterismos ali. Não, é totalmente esotérico. Pseudagens. Não, Blavatsky, o pessoal zoa muito ela, porque ela tem uma foto com os mestres ascensos, que seria... E é, tipo, claramente uma galera de papelão, assim. A gente tá falando de 1800 e tanto, a foto mal existia. Mas fora essa parte. Tá bom. Mas Blavatsky é uma pessoa interessante, ela é muito interessante, assim. Mas é muito isso, o europeu indo pegar coisas dos outros, e daí como uns amigos meus falam, história especulativa do misticismo ocidental, tudo especulativa, então foquem na especulativa. Então tudo começa no Egito, assim, sempre adoram colocar as coisas pro Egito. Eu jogo Assassin's Creed de vez em quando, então eu tô ligado. Isso, exatamente isso. Então, eu tenho esse amigo, ele é da Wicca, que é uma dessas religiões neopagãs. Nem todas as bruxarias se consideram religião. Acho que a Wicca é uma das mais religião. Embora talvez eu esteja ofendendo, desculpem se vocês são da Wicca e não concordam que é uma religião. Mas eles têm uma coisa mais estruturada, assim. E então eu tenho esse amigo, e ele é dos Paranauês. E ele vive falando, pá, estão te chamando. Claramente o mundo místico tá te chamando. Aí eu falo, não, tô de boa. Tô bem aqui, não preciso e tá tudo certo. E isso porque, assim, por exemplo, direto eu ganho tarô de presente. É mesmo? Eu já ganhei alguns tarôs de presente. Olha. Eu sei uma base de como tirar tarô, Eu tiro tarô, eu não tiro tarô com frequência, mas eu tenho tarôs. Né? Eu tenho alguns, será que estamos diante de uma ateia mística? Ateia mística, talvez. Mas eu uso o tarô pra mim, quando eu tiro o tarô, é muito mais, tipo, entender o meu momento de agora. O tarô não é uma previsão de futuro. Nunca. É pra você refletir sobre o meu agora. O seu agora. E daí você olha as cartas, e daí... o pessoal de místicas chama isso de paradigma psicológico. Eles chamam isso de paradigma psicológico. Eu sei porque eu tenho muitos amigos de místicas. Tem inclusive um podcast que posso recomendar pro pessoal que eu gosto muito, que é o Magicando com CK. Magicando com CK. E eu ouço, porque eu acho interessante, porque eu estudo magia no mundo antigo. E eu acho muito importante ouvir quem pratica magia, quem pensa magia,
pra eu não chegar na minha pesquisa acadêmica como se eu fosse a pessoa que sabe tudo como que é magia. Porque eu não pratico, né? Eu não acredito. Eu preciso entender as pessoas que acreditam. Sim. Então eu gosto muito de ouvir e prestar atenção. E esse meu amigo que é da Wicca sempre fala, Tupá, estão te chamando, Tupá. A gente teve uma vez uma conversa muito longa sobre isso. Aí ele falou, não, talvez... Ele falou, tá, talvez o seu caminho seja o caminho de ser acadêmica. Eu falei... Parece, né? Que esse é um negócio aí que eu gosto de fazer. Isso, você já estava na história quando rolou esse papo? Você já estava estudando história? Não, eu já estava no doutorado nesse. Estava no doutorado já? Já. Ele é um amigo da história, eu conheci ele na graduação. Ah, sim. Então, por isso. Mas eu tive vários momentos, assim, essa coisa de tarô. E muitas coisas dessas de místicas, digamos assim, sempre foram muito normais. Então, eu tenho um mapa astral desde quando eu nasci, uma amiga da minha mãe fez um mapa astral que eu ainda tenho. E calculado na mão, ele é muito bonito, porque ele é feito à mão e tal. Sempre tive mapa astral, sempre tem amigos da minha mãe, sempre tive gente perto de mim que tirava tarô, que falava de mapa astral. Inclusive, mapa astral eu acho interessante, porque o pessoal fala muito, o signo... do coisa, eu falei, mas o mapa astral é muito diferente do signo do jornal. Ele tem toda uma outra coisa. E é uma parada que foi estudada por muitos anos. Quer dizer que eu acho que o seu signo define? Não. Mas eu acho muito fascinante entender. E tem momentos ali que você olha e você fala, cara... Isso aqui tá fazendo sentido. Faz muito sentido esse negócio aqui. E daí, mas é isso, a diferença de você olhar um mapa astral completo de um signo só é muito grande. Sim, porque sim. depende onde o seu signo tá na casa, é um monte de cálculo, e daí tipo, tem o seu signo e ele só faz sentido se ele tá sendo influenciado por isso. Então as pessoas têm que fazer milhares de associações para chegar em resultados. Isso não pode gerar aquele efeito de cherry picking? Eu vou observar aquilo que tá fazendo mais sentido. Provavelmente. E ignorar o que não bate, e aí a gente ficar com a sensação de que me descreve perfeita. Provavelmente. Não, muito provável que seja. Por isso que eu não consigo acreditar tanto, assim. Entendi. Mas eu acho super interessante. Você tem abertura e experiências, Tupá. Você tem essa característica na personalidade de ser uma mulher muito aberta às coisas e tal. E olha de onde vem o ateísmo místico. O ateísmo místico. Estamos descobrindo. Não, e a parte de rituais e tradições, eu fui também a jovem mística eu lembro quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu fui pra Wicca e fui atrás. E a minha mãe, 100%, comprou livro pra mim, super apoiou quando eu falei, tô curiosa. Gente, era o começo da internet, não sei se você lembra o começo da internet, que você achava aqueles sites que era tipo preto com letras vermelhas, sim, assim, daí eu lia sobre rituais e a força da lua e tudo isso. Eu sei que temos um problema sério, mas eu li As Brumas de Avalon e fiquei... Não conhece As Brumas de Avalon? É um livro que fala sobre Arthur, Morgana, são lendas arturianas. Tá. O problema com As Brumas de Avalon é que a autora, ela foi condenada, ela era a palavra com P. Entendi. Eita. Então, mas eu li antes de saber isso, né? Eu li muito antes de saber isso. E então eu tinha essa vibe, assim, e que no fim das contas é muito doido, porque você lê esses livros, tipo, livros da Wicca, livros dessas coisas, é uma bruxaria muito europeia. Só que a bruxaria europeia que tá no cinema, que tá no coisa. Então o imaginário vai muito pra esse lugar, né? Sim. Então minha mãe achou, fica à vontade, assim, não tem nenhum problema. E eu lembro muito de ir pra casa da minha tia católica, apostólica, romana. E daí, tá com um livro que eu tinha ganhado de presente de Natal, que era tipo o ABC da bruxaria. Aí eu escondi no fundo da mala pra ninguém ver, porque senão ia ser um escândalo. Minha tia não deixava minha prima ler Harry Potter, porque era de bruxo. Harry Potter, gente. E daí, então assim, mas a minha mãe fica à vontade, o seu caminho, faça o seu caminho, siga o seu caminho. E eu gostava, eu acho ritual, eu adoro ritual. O fato é esse, eu gosto de ritual. E eu aprendi a respeitar muitos rituais. Eu acho que... Desde a infância. Desde a infância, eu sempre aprendi a respeitar rituais. É tão interessante que tá fazendo tanto sentido quem você se tornou, conhecendo a sua história. Olha pra você ver, claro, né, gente? Mas que legal, a gente vai chegar daqui a pouquinho nos demônios ainda. Já chegamos. Mas é isso, assim, eu gosto de ritual, eu acho muito bonito o ritual, eu acho muito
Então eu fico muito feliz de poder ir num ritual, no candomblé, assistir um ritual. Assim como eu fico muito feliz de ir na igreja ortodoxa. Assim como eu gosto de admirar a religiosidade. Eu acho a religiosidade importante. Acho bonito. Eu não consigo acreditar o suficiente na coisa. Eu penso muito na aleatoriedade do mundo. Pra mim, o mundo é aleatório. E especialmente aquela coisa clássica de olhar e falar, sério? Deus, né? Isso daqui aí, né? Tem um Deus tão legal e ele faz essas coisas aqui. Não consigo conciliar essas coisas. Sim, porque a religião tenta dar essa ordem, tenta explicar por que existe o sofrimento, porque você tem essa doença, porque essas pessoas têm grana e essas estão na miséria, mas não é tanto por aí, né, Tupá? Não. E eu acho, não só acho, eu acredito... Não era um demônio ali. Não sei se o público ouviu, não. Teve um... Era a descarga do vizinho. Eu imaginei. Eu até dei uma pausa que eu falei, não sei se tá pegando o microfone ou não. Tá tranquilo. Mas é isso, eu respeito muito as religiões e as religiosidades, eu acho rituais muito bonitos. Eu gosto de participar deles, inclusive eu vivo fazendo, tipo... Nossa, quando eu era moleca, eu vivia, tipo... Eu lembro, Halloween. Aí eu ia na internet procurar o que tinha sobre Halloween, quais são os rituais que eu tinha que fazer. Aí um dia eu li que tinha... uma tradição antiga na Grã-Bretanha de fazer um bolinho de almas, era um bolinho branco. Eu não conseguia achar receita disso. Mas aí eu fiz um bolinho branco e saí distribuindo para as pessoas, porque é tão legal poder fazer rituais. Um bolinho de almas distribuído para os seus colegas? No dia do Halloween. Aí aquela dor de barriga que deu em geral. Não. Ninguém passou mal. Tá bom. Mas é isso, eu sempre gostei, assim. Então, tipo, sei lá, teve um eclipse quando eu tava... Um eclipse solar, quando eu tava na Inglaterra. Aí eu escrevi pro meu amigo Ica, eu falei, o que é pra eu fazer no eclipse? Tem alguma coisa aí pra fazer no eclipse? Ele falou, não, faz isso, deixa tal coisa e tal. Eu falei, faço. Eu acredito na energia e tal. Não, mas eu acho tão legal poder fazer rituais. Acho muito legal poder. Então, é isso, assim, eu tenho os rituais que eu acho divertidos, mas eu não sou... Como eu não acredito neles, eu não consigo fazer rituais sempre, assim. Eu entendi, eventualmente, na minha cabeça, pelo menos isso faz muito sentido, que eu sei que a meditação é uma coisa que faz muito bem pra gente. E eu comecei a prestar atenção, eu falei, cara, eu acho que várias religiões têm tipos de meditação diferentes. Por exemplo, rezar o terço é muito meditativo. Porque você repete uma coisa várias e várias vezes, a mesma coisa. Você tem um ritmo na fala, e isso faz bem. Eu lembro que eu aprendi quando eu era mais nova um negócio de... Porque minha mãe... A despeito de tudo isso, mas eu aprendi uma oração ou outra, uma coisa ou outra do catolicismo também. Eu sou culturalmente católica, né, gente? Eu moro nesse país. Sim. Então, como que é uma coisa de falar assim, ó Virgem da Conceição, vós que disseste quem seu nome chamasse 150 vezes num dia, vós valeria, valei-me nessa agonia. E daí você fala, Virgem da Conceição, valei-me, Virgem da Conceição, valei-me, Virgem da Conceição, valei-me, Virgem da Conceição, valei-me, Virgem... De 10 em 10 você para e repete o inicial. É mesmo, eu não conhecia essa. Pois eu aprendi com a minha mãe essa. E daí... Fiz. E você vê como um tipo de meditação, uma maneira de você de repente dar aquela respirada, vai dar certo. Isso. Um controle emocional, né? Exato. E assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aparentemente desde sempre, porque eu lembro desde criança minha falar, você é muito ansiosa, então eu acho que isso é uma coisa que já acontecia antes. E eu lembro de aprender essa e tá muito nervosa, sei lá, indo pro aeroporto num dia e tá atrasada e tal, e começar, ó, Virgem da Conceição, não porque eu necessariamente acreditava no santo, mas porque, enfim. A relação com os santos é outra relação que eu sempre achei interessante também, assim. Então, por exemplo, novena. Quando a minha mãe ficou grávida, ela foi num médico do exército, que eu sei que era do exército hoje em dia. E a minha mãe ficou grávida mais tarde. A minha mãe já tava com, acho que 38 ou 39 anos. Não, acho que ela já tava com 39 anos. Então ela chegou no médico e o médico olhou pra ela. Olha que pessoa gentil esse médico. Olhou pra ela e falou assim, você é louca de ter um filho nessa idade? Seu filho vai nascer retardado. Nossa... Falou isso, primeira consulta médico da minha mãe. Daí eu nasci, né? Enfim, ela já fez essa piada várias vezes comigo. Ela falou, daí nasceu você, tá vendo? Mas assim, fora isso, a minha mãe disse que saiu muito angustiada dessa consulta. Por mais que ela achasse que podia estar tudo bem e tal, mas ela ficou angustiada, claro. E por mais que minha mãe fosse uma profissional da saúde, né? Tal, mas, né? E daí ela fez uma novena pra Santa Terezinha. E nessa novena você pede um sinal. Que eu acho... E daí minha mãe recebeu uma flor branca. E daí,
poucos dias depois ela tava andando na cidade, tinha uns Hare Krishnas, e o Hare Krishna chegou até ela e entregou uma flor pra ela. Uhum. E daí passou um tempo, isso já deixou ela mais calma. Uhum. E daí depois passou um tempo, chegou uma carta. Não foi bem no tempo da novena, porque a novena tem um tempo pra você receber o sinal. Não é pra sempre que você pode receber o sinal. Tem um tempo. Mas chegou uma carta que tinha sido enviada enquanto a minha mãe tava fazendo a novena, de uma amiga dela de outro estado, que não sabia nada, com uma flor branca seca dentro da carta também. E daí a minha mãe falou, bom, então acho que tá tudo bem. E daí a gente fica cético ainda ou não, Tupá? Uai, fica. Mas aqui, me conta uma coisa. Você se identifica como ateia hoje em dia? Você diz assim, olha, eu costumo falar ateia. Que eu sou à toa. Que eu tenho preguiça de ser ateia, dá muito trabalho. Não, mas assim... E eu trabalho com religião, já tenho que pensar nisso o dia todo. Não. Mas a minha questão é assim, porque algumas pessoas, quando perguntadas, você acredita em Deus? Respondem não, ou até dizem, pra mim Deus não existe, ou assim, é irrisória a chance, é muito baixa e mas tudo. acredita numa energia. Acredito numa energia, alguma coisa, você falou da astrologia, talvez um tarô, algumas energias, algumas forças e tal. E é nesse contexto que a gente fala do ateu místico, da ateia mística e tudo. Mas tem pessoas que nem se identificam com o ateísmo, preferem não se classificar como ateias, apesar de tudo. Aí eu fiquei nessa dúvida. Hoje você se coloca assim, eu sou ateia, e se sim... Sim. Se sim, continue. E se sim, isso apareceu quando na sua vida? Porque eu achei tão interessante isso. Você tem uma trajetória cheia de experiências, dos rituais e abertura para as crenças. Eu tenho essa hipótese com o André Gadelha, que é meu parceiro de pesquisa, que quando a pessoa tem essa riqueza de experiências, essa abertura, é mais difícil ela se identificar com o ateísmo, ela colocar eu sou ateu, eu sou ateia. Então eu queria saber se você se enquadra nisso ou não. Eu nunca gostei muito de me identificar como ateia. A despeito de eu não acreditar, as experiências do tarô, etc. O que eu falei, o tarô pra mim, ele ativa alguma coisa. Eu vejo uma imagem, vejo uma explicação, e daí eu penso em alguma coisa que tá relacionada àquilo. Eu faço as conexões. Sim. Não tem, pra mim não tem nada de uma místico mágica nisso. Ali, não, é nada de místico. Eu vejo ali e faço conexões. Já vi pessoas tirarem... Meu amigo acertou o mês que a minha tia ia morrer? Acertou. Mas assim... ele podia também ter errado e eu não ter lembrado, então... uma chance em 12. Também, né? Assim, então as coisas, né, são mais complexas na minha cabeça. Sim. Eu nunca me identifiquei muito com o ateu, porque pra mim o ateu era sempre muito militante. Entendi. E daí eu tinha eu brinco do à toa, mas é porque eu não conseguia me identificar com esse pessoal militante do ateísmo. Sim. Inclusive porque eu achava muito agressivo. Tem alguns. E achava que não fazia nenhum sentido você atacar a religião dos outros. Sim. Eu achava só falta de respeito. Então, eu nunca consegui me identificar com os ateus. Que interessante isso. Né? Eu vou usar esse relato aí na nossa pesquisa. Pode usar. Mas é isso, assim, eu achava... Eventualmente, hoje em dia, eu brinco com à toa, porque eu acho que é o jeito mais fácil de colocar, mas... Eu acho que eu sou mais ateia do que qualquer outra coisa, mas eu raramente me identifico por isso, porque a minha imagem mental de ateu é muito agressiva. Sim. E eu nunca gostei. E existe, porque eu acho que os ateus que aparecem na mídia, e muitas vezes aqui no YouTube também, podem ter uma atitude mais seca, rude contra a fé, contra a religião, contra pessoas religiosas, muitas vezes. Então, essa imagem do ateu como combatente é muito forte no imaginário popular. E talvez isso explique por que existam os ateus não identitários, que a gente chama na pesquisa. Que são as pessoas que dizem não existe Deus, mas preferem não se identificar como ateus. Exatamente. E daí tem essa coisa, né, do combativo eu entendo, mas aí que daí eu acho muito religioso. Eu sempre achei os ateus muito religiosos. Tem que ter muita crença pra ser ateu, tem que ter muita certeza. O pessoal tinha muita certeza que Deus não existia. Eu falava, gente, vocês têm certeza demais? A certeza que vocês têm só a religião poderia me dar, eu não consigo ter essa certeza. Aí parecia uma religião ateísta esse negócio. Isso, sempre me pareceu uma religião ateísta. Interessante. Eu acho que por isso que eu nunca consegui também me identificar com uma ateia. Parecia uma religião, essa gente parecia muito religiosa. Interessante isso. Muito interessante essa coisa. Vamos refletir sobre, será que o ateísmo às vezes tem alguns componentes ali que lembram... E a certeza, né? A certeza de que, não, com certeza nada místico existe. Eu falava, gente, vocês se conhecem o suficiente pra saber disso? Porque eu acho que é isso, eu cresci vendo tanta coisa que eu não consigo afirmar 100%, não existe nada. Entendi.
eu acho que não existe nada. Pra mim não faz sentido. A sua aposta é essa, pra mim isso é coisa da cabeça das pessoas, não tem nada. Isso. Mas eu também não tenho certeza. Não tenho certeza. E eu acho que tem coisa que a gente nunca vai conseguir explicar. Porque muita gente fala, não, é só porque a gente não entendeu o suficiente. E pra mim isso cheira muito aquela divisão clássica de tipo, primeiro as pessoas têm a magia, depois a religião, e depois elas vão evoluir e chegar na ciência. Entendi. E eu acho essa divisão uma divisão muito europeia e uma forma reducionista de pensar o mundo. Primeiro de achar que magia... Aí eu puxando a minha pesquisa total, né? Mas achar que magia é um negócio primitivo, um negócio que... Isso é uma visão, eu falo de muito europeia, porque isso foi uma visão construída ali no século XIX, século XX, quando os europeus tinham certeza que ao chegar, sei lá, num povo indígena de outro lugar, eles estavam vendo o passado deles mesmos, que aquele povo estava preso no passado. Entendi. E daí, isso é explícito nos textos, né? Então, eu não acho isso, eu acho que, sei lá, um povo indígena, não só acho, gente, um povo indígena que vive no mesmo período que você, tá no mesmo momento que você, porque a sociedade dele se desenvolveu com outras prioridades, com outras perspectivas, com outras questões, então é isso, né? Então por isso que eu não consigo ver a magia como algo mais atrasado. Sim. Eu vejo que na Europa existiu mais ou menos esse processo com algumas coisas, mas ainda assim eu vejo que magia faz parte da religião, então não dá pra gente separar tanto assim. Tem magia até no cristianismo? De acordo com a minha pesquisa, sim. Mas eu passei meses definindo isso no doutorado. O que eu tô falando como magia antes que as pessoas morram com... É porque eu já recebi muito... As pessoas ficam muito mal-humoradas quando eu falo isso. O que eu tô definindo aqui como magia? Práticas que você faz para alterar o mundo à sua volta, a sua realidade à sua volta, pedindo uma ajuda sobrenatural. Então, rezar um terço, fazer coisas, são ritualísticas. Sim. E eu tô falando isso a partir de uma perspectiva de alguém que tá analisando a religião, não com religião, porque por muito tempo, na historiografia e tal, se dizia, por exemplo, os gregos praticavam magia e os judeus praticavam religião. Eu falo, quê? Por que um é magia e outro é religião, sendo que se você olha o esqueleto da prática é parecido? É religião, porque a gente vem dessa perspectiva, então por isso a gente olha desse jeito. Então, usar magia também, na minha pesquisa, eu trabalho com judaísmo e com cristianismo, é um pouco para lutar contra essa ideia de que magia é uma coisa primitiva, magia é o que o outro faz. Boa. Eu uso magia muito mais como uma categoria de análise. E daí é muito importante deixar claro que eu não estou falando que as pessoas que estão praticando consideram aquilo magia. Eu estou olhando como de fora, eu não estou usando um termo interno. É um termo acadêmico, técnico, para identificar as tentativas humanas de se relacionar com o sobrenatural, com os entes. E isso vai aparecer em toda a religião, de diferentes maneiras, né? Então, é essa coisa que às vezes as pessoas não me entendem. Tipo, isso é um termo técnico de acadêmico. Eu não vou sair por aí na igreja, chegar essa história... Não vou, gente. Não faz sentido isso. Mas, cientificamente, dá pra afirmar que os cristãos, inclusive os católicos, fazem magia. Sim. Inclusive, eu fui numa missa um tempo atrás e já depois de ter feito o doutorado, eu fiquei tipo... Olha só que práticas legais que eles fazem. Olha essa ritualística. Eu acho a ritualística católica top, assim. É legal como o conhecimento científico sobre as religiões muda a nossa forma de enxergar a prática religiosa e até traz essa contemplação, né, Tupá? Sim. Eu também me considero uma pessoa empática com os religiosos e alguém que admira as religiões em grande medida por conta do meu repertório científico, daquilo que eu construí como um pesquisador em psicologia da religião. E daí que tá um negócio que é interessante, né? Eu nunca achei que eu ia estudar religião. Quando eu entrei na faculdade, eu ia falar, a última coisa que eu quero pesquisar é a história das religiões. Porque pra mim, religião era briga, era treta. Eu quero me meter... Não gosto de treta, gente. Sua família brigou demais pra te mostrar que é um terreno ali muito perigoso, sensível. É sensível. Não quero mexer com isso. Eu também falei que eu não queria dar aula. É muito bom. Paguei minha língua 2 vezes, porque eu adoro dar aula, gente. E como é que os demônios entraram, então, na sua vida? Como meus demônios entraram na vida? Como você se tornou uma capirotóloga? Uma mochila de criançóloga. É muito bom.
parte da diversão de estudar demônios é o tanto de piada que a gente pode fazer sobre o tema. Né? É uma das coisas. Então, eu cheguei na graduação em História. Não queria estudar religião de jeito nenhum, porque, credo, não gosto desse negócio. E daí... Mas eu queria muito um grupo de pesquisa. Até porque minha mãe tava tipo, não, mas você tem que fazer pesquisa, tem que ter um grupo, tem que ter não sei o quê. Porque minha mãe tava muito tipo, você já não saiu de casa pra estudar, o que pra ela é uma experiência muito importante sair de casa pra estudar. E daí ela tava tipo, não, então vai fazer estágio. Eu falava, meu primeiro semestre, eu posso fazer estágio no primeiro semestre. A minha mãe trabalhou enquanto ela... Meus avós já tinham morrido quando a minha mãe fez faculdade. E ela tava sozinha no mundo. Ela tinha os irmãos dela, né? Mas assim, não... Enfim. E daí eu achei um grupo de pesquisa. E eu cheguei lá e o orientador falou, era estudando História Antiga, foi meu segundo semestre. Estudando História Antiga 1. Falei, o professor falou, soube que você tem um grupo de pesquisa, queria entrar e tal. Ele falou, você sabe que a gente trabalha com judaísmo, na verdade, com judaísmo e helenismo, no Antigo Oriente Próximo e com Antiguidade Tardia. E eu falei, sei... Tipo, não entendi nada. Não entendi nada, mas eu fiz muito cara de fingir costume, assim. Falei, claro, pois não, sempre quis estudar isso aí. Esse negócio aí. Nossa senhora, eu era muito perdida nessa época, mas... Aí ele me fez outras perguntas importantes, por exemplo, pra quem que... Na Fórmula 1, pra quem que eu torcia, e se eu gostava de gatos ou cachorros, inverno ou verão, que claramente não eram decisivas, mas foi mais assim, né, na piada. E daí eu comecei... Entrei para o grupo de pesquisa, aprendi que Antigo Oriente Próximo era uma forma de falar do fértil crescente ali, da região onde hoje a gente tem Palestina, Israel, Egito, enfim, toda aquela região, Iraque, etc. E Antiguidade Tardia, justamente o período que você tem ali a partir do século 0 para frente, assim, a partir do ano 0 para frente, mais ou menos... E judaísmo e helenismo são outros termos. Helenismo é uma coisa que a gente usa, um termo que a gente usa quando Alexandre o Grande saiu dominando um monte de coisa. A partir desse momento você tem uma dominação cultural muito grande das áreas que Alexandre o Grande conquistou. E ele era grego. Mentira, ele era macedônico. Mas os macedônicos também tinham uma tradição helênica. E heleno porque Helen é a forma em grego de falar Grécia. Ah, vem daí, então, não sabia. Então, uma coisa helênica é uma coisa gregênica. Tá. E daí é porque você tem esse momento na antiguidade, você vai ter várias culturas. Então, por exemplo, Cleópatra é uma governante do Egito helênica, porque ela é da dinastia dos Ptolomeus, que é a dinastia que vai assumir o controle do Egito depois de Alexandre o Grande. Então, né, tudo naquele... plot cultural ali. E eu comecei a estudar e eles estudavam muita religiosidade. Eu fiquei tipo, nossa, o dia que eu fui comprar uma Bíblia foi difícil. Porque eu precisava de uma Bíblia. Porque eu uso a Bíblia como fonte histórica. Sim. Não porque eu olhe pra Bíblia e fale, olha, isso realmente aconteceu. Exatamente. Não, o que eu quero dizer é, pessoas em algum momento escreveram isso. Eu estudo essas pessoas, né? Enfim, se foi inspirado ou não é outra questão, isso não me importa. Mas eu precisava comprar uma Bíblia. Só que na minha cabeça, Bíblia dos cristãos malvados e tudo que eles fizeram e não sei o quê. E daí eu entrei no lugar de comprar a Bíblia. Na verdade, eu procurei em vários brechó de sebo antes. E não achei, porque eu precisava de uma Bíblia de Jerusalém, que dentre as edições da Bíblia é uma mais voltada para estudo. Estudo nesse sentido acadêmico, né? Então, assim, ela tem nota de rodapé, ela tem introdução em cada capítulo, fazendo um resumo do que é... Eu tenho uma Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI. Sim, uma NVI. É muito boa, gente. Eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser uma dessas de estudo, porque é outra experiência, né, Tupá? É outra experiência. E daí eu entrei na loja pra comprar, olhei o preço e falei, não, eu não vou gastar esse dinheiro com a Bíblia, não vou fazer isso. Aí eu saí. Aí eu entrei de novo. Aí eu saí. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe... A gente não tem uma Bíblia em casa? Aí a minha mãe fez a piada que eu achei boa. Que minha mãe virou, claro que não, nós somos católicas. Católicos não leem a Bíblia. Eu falei, claramente. Obviamente por isso que não temos a Bíblia em casa. Olha isso. Tá vendo? Minha mãe faz boas piadas com a... E foi a minha realidade também. Não. Quer dizer, se tinha Bíblia lá em casa, eu nunca vi. Católicos tendem a ter... Até porque eu escrevi um paper esses dias sobre isso. É comum que católicos tenham uma Bíblia decorada, aquela que você ganha no casamento,
Católicos ganham Bíblia no casamento, aquela que tem a página douradinha. E daí fica aberta num lugar na casa. No Salmo 91, muitas assim. vezes. Não na minha casa, mas já vi uma assim. Mas é muito comum em casas de católicos ter isso, assim. Caraca, eu vou perguntar à minha mãe depois, porque... Vê se ela não ganhou uma Bíblia no casamento, um crucifixo. Vou perguntar depois. De acordo com a minha mãe, né, que ela fala que casamentos antigamente se fazia em casa, né? E daí os presentes eram colocados em cima da cama. E ela falou, não, tem os clássicos de presente de casamento. O crucifixo, o relógio de cavalinho. Eu acho que não. Tem um relógio com cavalinhos, assim, pelo menos aparentemente nos anos 50, 60, eram clássicos de ganhar no dia do casamento. Mas eu acho que tem sim uma Bíblia lá em casa, na casa dos meus pais, na verdade, né? Porque eu me lembro de ter decidido ler a Bíblia seriamente depois que eu estava na faculdade de psicologia. E aí eu peguei uma Bíblia para ler na minha casa, na casa dos meus pais, né? Mais uma vez, é costume, né? Lá em casa. E comecei a fazer uns registros, assim, lendo a Bíblia. Eu não comprei uma Bíblia. Então, eu comprei uma Bíblia, olha só. A única Bíblia que eu tenho é essa que minha sogra me deu quando eu comecei a namorar a Nath, há uns 8 anos, na esperança dela de eu me converter. Só que a Bíblia me deixou mais cético, porque ela me deu uma Bíblia de estudos que tem lá: estes versículos não constavam nos originais. Foi uma adulteração tardia sofrida pelo texto. Eu, caraca, isso aqui é produção humana pura, né? Aí eu fiquei mais cético ainda, não deu certo. É doido porque depois que eu entrei para estudar religião, que eu comecei a estudar religião, então assim, na minha graduação, eu já estudava temas relacionados com religião, mas na minha graduação eu estudei um imperador romano, a ascensão imperial desse imperador romano, que é o Vespasiano, e as profecias e etc. Então já era religião, só que não era cristianismo. Na verdade, até hoje eu não trabalho com cristianismo. Muito novo, cristianismo. E daí foi num dia num grupo de pesquisa, a gente tinha reunião toda sexta no grupo de pesquisa, a gente lia, e a gente estava lendo, não sei se você já ouviu falar no Vladimir Prop. Não. Ele é um russo, como que é a corrente dele? Enfim, ele é um russo que estudou muito a estrutura do conto maravilhoso. Sabe aquela coisa de jornada do herói? É basicamente o trabalho do Prop, a princípio. Que depois vai ser, claro, né? O Prop é, sei lá, 1916, sei lá. Enfim. E daí a gente estava lendo o Prop. E no texto do Prop, quando ele tá narrando quais são a estrutura do conto maravilhoso, fala, o herói estava em casa, acontece um desafio, ele sai. E daí ele fala, né, a partir desse momento pode acontecer isso. Ele dá opções. E ele fala da opção de ter um perigo no primeiro contato com a mulher. É a donzela venenosa, que é a coisa da donzela que pode te matar se você encostar nela. E daí eu achei curiosíssimo, né? E um colega meu levantou a mão e falou, tem isso na Bíblia. Eu falei, gente, tem isso na Bíblia? Quero. Como assim? Ele falou, no livro de Tobias, Tobias vai casar com Sara, e os 7 primeiros noivos da Sara morreram na noite de núpcias. Eu falei, interessante. Aí eu dei uma olhada e descobri que tinha muito pouco trabalho sobre isso. Sim. E daí eu fiz o meu TCC sobre isso e o meu mestrado também. Que o TCC já foi um preparo para o mestrado. E daí, durante o mestrado, na qualificação do mestrado, um professor falou, porque no caso de Tobias é um demônio, tá, gente, que mata os noivos da Sara. O nome dele é Asmodeus, que eu falo que é meu demônio favorito. Você tem um demônio favorito? Foi o primeiro que eu estudei. Deve ter lá uma estatuazinha dele em casa. Não, nem tanto. Não. Até porque não tem descrição dele no texto. Sobre a fisionomia, sei lá, essas coisas. Nada. Só fala que os noivos da Sara eram mortos na noite de núpcias porque Asmodeus amava ela. Na verdade, amar não tá em todos os manuscritos, mas enfim. Em alguns não tá porque a gente não tem aquele pedaço, né? Não necessariamente porque não tá escrito. Que a gente não sabe o que o cara escreveu. Exatamente. Então, aí eu fui estudar isso, esse que eu chamei de complexo das interdições nupciais, que são as várias formas de matar o noivo na noite de núpcias. Nossa. Ou, na verdade... Mas é mais uma questão de um medo masculino, de um feminino que talvez fosse mais poderoso, assim. Mas você tem outros contos depois que tem mais ou menos essa ideia de que a mulher representa algum tipo de perigo inerente para o homem no primeiro contato, que são textos horríveis, assim, são contos recolhidos aí, são contos do século XIX e tal, mas é tipo, não, e daí, eu não sei quanto o YouTube vai querer que eu fale isso, mas é que daí, tipo, ele pega a mulher e separa em vários pedaços, e daí joga água benta, aí depois junta de novo, e daí fica tudo bem, tipo, nossa! Ok, parece horrível, não vamos brincar disso.
Enfim, o meu mestrado, então, foi tentando entender da onde que vem esse medo do primeiro contato, por que faz isso, né? E a princípio era isso, eventualmente como um bom mestrado ele muda, porque mestrados mudam, né? Doutorados também, fica a dica aí, gente. As pessoas comentam angustiadas, mas isso que acontece. Eu comecei meu doutorado para estudar a avaliação neuropsicológica computadorizada de crianças com TDAH e sem TDAH e caí na religião. Olha aí, a vida é assim. E daí, mas aí foi na qualificação, quer dizer, no mestrado, no fim das contas, eu estudei muito mais se isso era um mito, uma história, né? Um topos literário, uma coisa que aparece em mais de uma história. Se isso aparecia em outras histórias do judaísmo, que não necessariamente fizeram parte do cânone, ou se isso aparecia em outras histórias de outros povos da mesma época, tentando entender da onde que veio, porque o livro de Tobias é meio que a coisa mais antiga que a gente tem esse tipo de narrativa. Só que eu não acho que todas as outras narrativas foram necessariamente porque alguém leu o livro de Tobias e interpretou de outro jeito. Então era isso que eu tava investigando ali. Sim. E daí, enfim, me falaram que pouca gente estudava demônios na qualificação. E eu fiquei, por quê, né, gente? Tão legal. O pessoal deve ter medo. A vantagem de não acreditar nas coisas, que daí você não tem Não medo. pra você é o mesmo que estudar os anjos. Estudar qualquer coisa. Aí, e também, depois que a gente estuda, você sabe, né? Depois que a gente estuda, algumas coisas a gente para de ter medo delas. Quanto mais a gente estuda elas, a gente tá muito normal. Sim. Mas aí eu tava lá, e daí quando eu fui convidada pra fazer o doutorado, tava conversando com a orientadora que ia me receber na Inglaterra, pra gente escrever o projeto e tal, e eu ia estudar o livro de Tobias. E daí ela me escreveu e falou, pô, o livro de Tobias não é minha especialidade e tal, tem outra coisa que você estudaria? Eu falei, bom... Aí eu fiquei muito nervosa, porque eu fiquei tipo, caralho, será que eu posso... Aí eu fiquei, ai meu Deus. Aí ai meu Deus, ó, tá vendo? Vício de linguagem. Inclusive a minha mãe brincava comigo quando eu falava, ai meu Deus, ela fala, o que tem seu Deus? O que aconteceu com ele? Não se preocupe, ele é um Deus, ele sabe se cuidar. Tá tudo bem, Deus tá tranquilo. Mas aí eu falei, posso estudar demônio? E a minha orientadora falou, claro. E daí eu falei, yay! Oba! E daí não achou que eu sou uma satanista aqui querendo inserir? Não. E daí eu aprendi que no mundo acadêmico esse tipo de tema não tem nada demais. Sim. Parece assustador para as pessoas que estão fora, né? Parece, acho que o pessoal acha meio... todo mundo pensa, mas eles aceitam que você estude isso? Gente, eles aceitam que estuda quase qualquer tudo. Coisa, né? Sim. E eu sempre acho engraçado, porque eu vou em conferência, sei lá, por exemplo, eu vou na conferência anual da Associação Europeia de Estudos Bíblicos. Aí eu chego lá e tem um colega que é monge, tá lá, com toda a roupinha e tal, freira e pãs. E é isso, porque eu descobri que boa parte das pessoas que trabalham e estudam religião são religiosas. E para elas não afeta a fé delas. Tem outras que eram religiosas e estudaram por isso e afeta a fé delas. É muito, muito variado, assim. Sim. E eu aprendi, e daí no fim das contas acabou sendo uma forma de eu me reconciliar com a religião. Porque eu tô falando das tradições e tal, mas todas as religiões eu era de boa, menos o cristianismo. Do cristianismo eu nunca gostava. Entendi. E daí eu achava horrível e tal, e eventualmente, não só o cristianismo, como eu tinha um preconceito muito forte com os evangélicos, quando eu era mais nova. Agora você fica assistindo a entrevista com os demônios da igreja evangélica, achando o máximo sexta-feira à noite, só, tomando gente, seu vinho. Olha só, nossa, ele falou isso. Mas eu aprendi a respeitar muito mais. Sim. Estudando com pessoas que eram evangélicas, eu aprendi a respeitar muito mais eles, assim, porque eu era bem aquelas que, a pessoa que é muito religiosa é porque ela não é inteligente. Entendi. E daí eu passei essa visão de que, poxa, como é que vocês acreditam nessas coisas? Vocês não estão raciocinando, Isso, né? E daí eu comecei a entender mais a religiosidade, porque era muito doido. Pra mim era super tranquilo acreditar em horóscopo e tarô. Acreditar em Deus, não. A coisa Aí nem tanto, né? Não vamos exagerar, assim. Ficar... Mas foi isso, e daí eu consegui me reconciliar muito com a religião. Foi muito legal, no fim das contas, trabalhar com religião, porque eu comecei a respeitar muito mais, assim. E eu acho muito engraçado porque agora minha mãe assiste missa. Aí ela, domingo eu tô assistindo a missa. Então, com o catolicismo? Não, ela gosta do padre Júlio Lancelotti. Que tem uma pegada mais progressista, com certeza. de cuidado com a sociedade. Eu acho até que ela pula as partes da...
Porque ela não reza, então assim, ela gosta de ouvir ele. Entendi. Não, e falando em coisas incríveis da minha mãe, né? Assim, ela conheceu o Dom Pedro Casaldáliga, que é um outro religioso muito interessante. Não conhece a história dele, é fantástica. Assim, ele era espanhol, foi mandado para o interior do Brasil e disse que quando ele chegou lá, os fazendeiros da região levaram ele para comer e tal, e ele, aquele churrasco, aquela coisa muito cheia de pompa, e ele viu a galera que trabalhava na fazenda passando fome. E ele falou, não foi isso que eu aprendi com a Bíblia. Sim. E ele decidiu lutar contra a galera, e tipo, a ponto de não batizar filho de fazendeiro rico e coisas do tipo. Caraca. E assim, ele lutou a vida inteira, ele foi expulso do Brasil pela ditadura militar. Tentaram assassinar ele acho que 3 vezes. Nossa. Uma das vezes o conflito de terra no Brasil é muito tenso, a gente às vezes não tem tanta noção disso. Então a história dele é muito legal. Tem um filme, Descalço sobre a Terra Vermelha, que é baseado numa autobiografia dele, muito interessante. Ele foi uma pessoa incrível, assim, o Dom Pedro. E minha mãe conheceu ele ainda em vida, e daí eu lembro que ela ficou muito feliz e tirou foto e mandou para todos os irmãos católicos dela, e todo mundo ficou tipo, não, eles não acharam tão legal assim. Não, tá, entendi. Porque eles são mais conservadores. E o Dom Pedro, uma das vezes que era para ter assassinado ele, mataram um amigo dele do lado dele, porque o amigo dele tava mais bem vestido. Por engano. Porque ele era bispo e ele não usava roupas, ele não usava um anel de joia, ele usava um anel de coco. Nossa. Então, por engano, o outro... É muito interessante que eu conheço, tipo... Minha mãe anda bastante, às vezes, com o pessoal da Teologia da Libertação, que é um pessoal que eu sempre gostei mais. Nossa, eu até nem falei que quando eu tinha uns 14, 15 anos, a despeito de tudo isso, eu vi uma peça de teatro sobre São Francisco de Assis e fiquei encantadíssima. Aí eu li a história do cara e, eventualmente, eu cheguei à conclusão que eu queria virar freira. Mas tem outras questões aí. Não era porque eu acreditava em Deus, é porque eu achei a ideia de ser freira muito legal. Porque você podia ficar em contemplação e daí fazer meditação e daí estudava. Achei muito legal. Eu compartilho isso com você. Essa ideia de você se dedicar a uma vida ali concentrada numa ideia, às vezes mais isolado da sociedade, contemplando. Eu acho que existe alguma coisa interessante nisso também. Não, e esses dias eu tava conversando, tem um bando de amigo acadêmico, assim, tá todo mundo sem emprego, todo mundo... Que me deu dessa vida agora. Olha aí. Não, largar todo esse estresse, vou pro campo, tomar um café, estudar. Não precisa ser religião, não. Mesmo. Não, então, eu vou melhorar, porque eu tava conversando com esses amigos, tudo acadêmico também, e a gente tava ali, né, e tal... E daí o pessoal falando, eu não queria um emprego de ganhar muito dinheiro, eu só queria o suficiente para ter uma casinha e poder dedicar a minha pesquisa, poder me dedicar. E a gente falou, não, e se a gente fizesse um lugar e a gente morava, tal, a gente comprava as casinhas, e daí a gente compartilhava alguns dos trabalhos, e daí a gente tal. Aí alguém falou, gente, vocês estão reinventando o monasticismo. Aí alguém falou, mas a gente pode não ter que rezar nem acordar de madrugada? Aí alguém falou, não, tá tranquilo. Falei, então vocês estão aí reinventando o monasticismo. Eu entendo, gente, ser acadêmico, imagina, deve ser muito incrível você poder só se dedicar à sua pesquisa, assim. Eu acho que eu ia gostar dessa vida também. Né? A gente reinventar o monasticismo não é tão... Vamos pensar no modelo alternativo de sociedade, isso. Assim, onde você não tem que trabalhar tanto pra ganhar sua grana, pra pagar um aluguel caro aqui em São Paulo. Meu Deus. Mas é isso, assim, a questão né, que eu gostava de São Francisco foi isso, porque eu achei muito interessante. A história de São Francisco é muito legal. E tem um pouco de relação com esse pessoal da Teologia da Libertação e tal. O que a minha mãe foi outro dia, ela foi num coisa da tele, que eles não são ecumênicos, eles usam outra palavra, porque eles falam que os ateus também são bem-vindos. E daí o ecumênico é tipo, aceita todas as crenças. Eles a gente aceita quem não tem crença também. Quem não tem crença também. É mais do que ecumênico. Universalista. Eu não lembro qual o termo que eles usam, mas é isso, assim. É tipo, não, mas os ateus também são bem-vindos. Bem inclusivos. E tem a boa piada de que Deus gosta mais dos ateus, né? Por quê? Porque eles não pedem nada. Nossa! A Tupá é uma dessas ateias que gostam das piadas... Então, gente... Com ateísmo. É porque, assim... Tem uma questão muito de também trabalhar com isso. Eu não sei se na sua área tem isso, mas na minha área é muito comum a gente fazer piadas com religião.
e com religiosidade. Inclusive, a gente chama que isso é o BPM, o blasfêmios por minuto. E que às vezes o BPM vai subindo. Porque o BPM tá subindo. Quando a gente tá com muito... Sempre tem muita piada. Mas piadas que não estão, como se diz, machucando ninguém. São essas piadas mais... Até porque, em geral, são grupos de pessoas que têm diferentes religiosidades juntas. E é muito piada sobre texto, sobre coisa, faz uma piada, não, isso é como, sei lá, vou fazer uma piada e vou ofender todo mundo. Mas dentro de um contexto acadêmico, que todo mundo sabe que é uma... A gente faz muita piada acadêmica. Piada acadêmica que só acadêmico ri, né? Você sabe que porque você não tem cara de ser uma pessoa que tá importunando os outros. Não. Isso, inclusive... Por isso que eu tô pensando aqui, até pro pessoal também, já me colocando no lugar do... Não são essas piadas de sacanagem, tá, gente? É tipo essa piada que eu acabei de fazer. Esse tipo de piada, assim. Não, fizeram a piada comigo num programa da Record, Fala Que Eu Te Escuto, que é um programa... Você viu? Que era quando o avião tá caindo, todo mundo não acredita em Deus, né? O ateu revê sua posição. Eu ri ali, gente, tá tudo certo. Mas é piada. Tem contextos e piadas que são saudáveis, que não é uma coisa que machuca, né? Isso, eu acho que ela só funciona como piada se todo mundo tá rindo junto. Se alguém não tá rindo junto, daí já não tá funcionando como... Então não assistam as sketches do Porta dos Fundos, porque muitos podem se chatear com as brincadeiras ali. Apesar de que, enfim, eu gosto de muitas coisas ali. Mas, sobre humor e essas coisas assim, vocês devem ter visto o vídeo que saiu na terça-feira, em que eu entrevistei o Thiago Santinelli, que se não assistiram ainda, porque a gente tá na quinta-feira, se o cronograma foi feito certinho, se tiver tudo canal, funcionando, sim. Assistam ao papo meu com o Thiago Santinelli, vão ao show dele também. Tupá, pra encerrar, então a gente viu que demonologia, o estudo dos demônios, não tem a ver com acreditar em demônios. Não. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, que estuda. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, fizesse suas considerações. Mensagem de amor e esperança. Para todos aqueles que podem ter ficado chateados, assim, porque você contou um pouquinho do Santo Daime, falou um pouquinho da sua trajetória na Igreja Católica, falou sobre demônios, vários temas sensíveis, mas de uma maneira bem Tupá de abordar. E faça um convite a eles para conhecer o seu trabalho no seu canal. Vai ser sobre o quê? Se é que já não começou, né? E o link tá embaixo. Tá aqui. Então, gente... isso é uma coisa, inclusive, que eu aprendi desde a minha graduação, falar que muitas das coisas que eu tô falando são acadêmicas ou e são experiências pessoais. Eu não tô atacando a religião de ninguém. Sim. Até porque acho que ficou bem claro. Eu admiro muito. Inclusive, tinha uma época que eu tinha muita inveja. Eu queria muito acreditar nas coisas. Eu falava, caraca, e se eu conseguisse? Eu queria muito conseguir acreditar, mas nunca funcionou. Parecia ser legal vendo assim. Parecia lindo. Minha mãe não, né? Nem meu pai. Não, eu falei pares. Meus pares, sim. Seus eu colegas gostava. Ali e tal. Eu achava muito legal as pessoas acreditarem. Eu achava bonito, assim. Então, eu provavelmente errei em alguma coisa, porque faz parte a gente errar também de vez em quando. Aqui hoje, bem. no papo? Eu devo ter confundido o nome de alguém, colocado alguma data errada. Eu faço essas coisas, a gente faz essas coisas, Acontece. Mas, se vocês quiserem ouvir mais, assim, eu tô começando um canal, chama Uma Tupá no Tempo. Uma Tupá no Tempo, porque é historiadora, então... Né, tempo e Tupá e tal. E a ideia é justamente falar de várias coisas de história. Legal. E vários temas de história, porque quando você foi lá a gente conversou mais de religião. Vai ter episódio comigo lá. Tá vendo? Então a gente conversou mais sobre isso, mas tem episódio pra todos os gostos, assim. É muito que eu sou perdidamente apaixonada por história, eu sou perdidamente apaixonada pelo que eu estudo, não só a parte de religião, mas toda a parte de história, e daí eu resolvi trazer isso em episódios. Então dá pra assistir tanto no YouTube, porque tem vídeo, porque... Teoricamente é um podcast, mas tem vídeo, porque aparentemente eu sou jovem. Mas... tá uns vídeos seus ali, sozinha falando. Sim, falando e tal. Tem um vídeo, tem com convidados e tem vídeos que sou sozinha. Mas dá pra ouvir também nas plataformas de podcasts. Legal. E etc. Então, por favor, me sigam. Então é Uma Tupá no Tempo. Ficou confuso alguma coisa, também dá pra me seguir nas redes sociais, claro. É Tupá Guerra, que é o meu nome. É realmente o meu nome, não é um apelido. As pessoas costumam achar que é um apelido. E é Tupá Guerra, @Tupá Guerra. Que é uma mulher muito pacífica, né? Apesar do nome.
Mas eu acho lindo, inclusive. Bonito, E- nome forte, Ah, é? chique. Minha mãe, eu também achei que minha mãe foi boa. Mandou porque bem. Ela podia ter colocado Paraújo, mas aí ficar 2 A seguidos, ela achou que não ficava bom. Tuparaújo. É. Entendi. Aí ela colocou o Guerra, que ficava mais... Uma Tá guerra. vendo? Minha mãe Sim. pensou nas coisas, muito bom. Eu achei Sim. maravilhoso isso. E fora o fato de que agora eu sou doutora, então eu sou doutora Guerra. Doutora Guerra. Caraca, tá quase o Doutor Morte do podcast. Eu claramente sou um vilão. Né? Muito chique, muito chique. Eu vou deixar todas as redes sociais da Sim. Tupá aqui embaixo, e canal e quais e quem sabe uns livros aí que você possa recomendar que tem a ver com o assunto, para quem Isso. quiser conhecer mais sobre o tema e claro, conhecer mais o trabalho da Tupá. Muito obrigada por me receber. Bom demais te conhecer cada vez mais hoje, Né, então gente? Nossa, incrível a sua história e faz todo sentido, vocês não acham, gente? Uma ateia mística, talvez? Não, Até é ritualística. Ritualística, boa, é verdade. Porque não tem muito a parte das crenças, mas Não, só do a ritual. parte dos rituais, a parte comportamental. Adoro uma tradição ritual, assim. Muito legal. Então a gente vai aprendendo que o mundo é mais complexo do que a gente imaginava e até mesmo os ateus se subdividem em subtipos aí e a Tupá Porque ilustra gente, isso né? pra nós. É porque a gente. Gente, é um sobre negócio isso. complexo. Pessoal, valeu. Tem o link aí embaixo também para quem quiser conhecer o IPACEF, que é a formação em Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul, e a gente tem curso novo na área. A partir de abril, Origens da Humanidade, com Pirula, Stephanie Werner, a Mercedes Ukumura, acho que eu decorei o nome dela, que é diferente, né? O Alberto Lindner, para falar sobre a origem da vida para nós. Pirula, eu falei já, né, sobre a extinção dos dinossauros, enfim, como a humanidade veio a existir. Como? Pela narrativa científica. Vai ser muito legal. O link tá aí embaixo. Bora com a gente. Deixa o joinha, se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com seus colegas que têm medo de demônios ou têm medo do Santo Daime para ver que não é essa coisa toda também não. Gente. Tem muita... Né? Para as pessoas verem como a gente pode respeitar todas as religiões, Yes. tá tudo bem. É isso aí. E comenta aí embaixo o que você achou no final das contas do nosso Café Sem Fé. Abraço a todos. Valeu, gente. Tchau. Tchau.